por que nós não podemos nos conhecer ao ponto de enxergar nossas fraquezas, feridas, vontades, desejos, e ao ponto de entender que é dali que se parte, talvez, uma nova construção? Depois que a gente tem contato com você, desde o primeiro contato, não tem como não ver a comunicação de uma outra forma. Que o Ricardo é meu mentor de comunicação desde sempre, né? Então, comunicação está em tudo, é o que você sempre falou e isso ecoa, né, amor, na nossa mente. Eu vejo a transformação na vida do Nando. O Ricardo sempre trabalhou isso em mim. Sempre trabalhou essa parte do se conhecer, de quem é o Fernando. Porque eu não sabia quem eu era e eu achava que eu não tinha condição de ser quem eu sou hoje. Vendi a minha motinha, que eu tinha uma CG 150. Eu me lembro. Pra comprar a primeira, a T3i que tava aí na foto. É verdade. Aí compramos e dali a gente foi gravar o curso. Vamos embora. Me lembro de madrugadas lá na casa, uma friagem. Esse meu relato ia ser minha emoção, Ricardo. Você sabe o quanto que ela é verdadeira e genuína, quantas vezes a gente já chorou juntos, Nossa. né? Quantas vezes a gente achou que tava tudo perdido. Sim, sim. E a gente se reergueu juntos. Oh, meu Deus do céu, você me mata. Em 2020, depois a Carmen lembrou que não foi 21, foi 2020 que eu tive Covid. Eu pensei que era 21, jurava. Sim. E eu fiquei mal, tal. Tive uma situação muito grave na UTI, então tinha, pelo menos disseram que eu tinha quase 3% de chance de sobreviver. Mas eu não tinha medo de morrer. Isso é louco, né? O ponto real que eu chego pra vocês, que é o que mexe o meu coração, cara, é como se eu pudesse partir. Oi, oi! Trazendo mais uma história inspiradora aqui no nosso ITsCast, direto dos estúdios da nossa It's Flow. Aqui o nosso podcast que a gente não só dá o rec, você já sabe, né? Como a gente falou pra você, trouxe um pouquinho da nossa história, trouxe um pouquinho do que é a nossa essência. Você agora já tá sabendo qual é o intuito desse podcast. Trazer convidados que são referência, convidados que impactam a vida de outras pessoas através dos seus projetos, que se tornaram nossos clientes, ou como convidado de hoje, que construiu a nossa história junto da gente. Dá pra gente dizer que nós construímos juntos a história um do outro, de onde estamos hoje. Compartilhamos tantos momentos e é essa história que você vai conhecer. Junto aqui com o Nando. Oi, tô aqui, por incrível que pareça. Gente, no primeiro episódio foi uma briga pra trazer ele aqui, né? Só que eu falei, amor, vamos junto nessa. E aí consegui trazer ele de novo aqui, ó. Vamos ver até onde eu consigo levá-lo, amor. Tá? Vamos lá. Não, vamos junto, né? Vamos junto, vamos ver até onde eu vou, entendeu? Porque hoje é impossível não participar, porque a pessoa que a gente trouxe aqui, ele é muito especial na nossa vida e não tem palavras pra expressar o que ele fez e o que ele faz por nós e a pessoa que ele é, a referência que ele é para nós. E estamos aqui juntos porque, e já com lencinhos escondidos aqui, né? Porque VAC... VAC corre uma lágrima, é complicado, né? Mas enfim, eu, Kelly Rodrigues, junto com o Fernando Romero, a gente vai aqui trazer para vocês, ó, vai se acomodando aí, porque essa história vai inspirar você, eu tenho certeza disso. Ele, gente, ele é mentor de grandes líderes, marcas e celebridades. E eu vou ler, porque eu quero falar exatamente, sabe, essa descrição. Ele os ajuda a obter influência, poder e reconhecimento de forma estratégica e humanizada, ajustando a percepção de valor na mente de qualquer pessoa, utilizando 70% da retórica, 30% da oratória, através do método PPS, método transformador que transformou a nossa história, né, amor? Com certeza. Em outras palavras, ele é um mestre da comunicação falada, o primeiro que eu e muitos ouviram falar em comunicação assertiva. Depois, muitos começaram a falar, né, amor? Pois é. Gente, nesse episódio a gente vai mergulhar na história desse grande amigo, esse irmão, que eu vou me controlar o tempo todo aqui para não chorar, porque são histórias que a gente quer compartilhar com vocês, e onde ele chegou hoje é um grande orgulho pra gente, uma alegria, né, amor? Uma enorme alegria, não tem, como eu falei no início, não tem palavras para descrever a alegria, o orgulho que a gente sente dele e da família dele, que são as nossas famílias, né? Vamos apresentar juntos? Vamos lá. Com muito prazer a gente recebe aqui Ricardo Voz. Uau. Aê! Muito obrigado. Não, tipo, eu vou precisar do lenço já antes de começar, assim não vale. Uau. Eu tava escutando e
É diferente de todos os podcasts que eu já participei, né? Digamos que eu tô blindado, eu tô acostumado, eu sei o que dizer, como fazer. E aí chega agora, vocês começam com isso, eu não sei muito não, eu vou seguir o fluxo, tá, gente? É isso. Eu vou só seguir o fluxo. E além de uma coisa que eu gosto muito da minha vida, é fazer parte da história das pessoas. Isso. Principalmente do começo. Esses dias atrás eu tava pensando, né? Ah, fulano de tal, pô, tava lá no começo. Fulano de tal, tava lá no começo. Fulano de tal, tava... E eu comecei a perceber, depois de muitos anos, que eu estou, de um jeito ou de outro, no começo da história das pessoas. E isso tem um peso muito grande. E você escutar vocês agora, eu falei, não vou nem ficar falando muito, porque você já sabe. Eu já estou embargado. Então, a tua história, ela é baseada, a base dela, vamos dizer assim, é a comunicação. Sim. Vocês vão agora conhecer um pouco, porque vai ser impossível em uma hora contar toda a história desse cara, mas a gente vê lá desde cedinho quanto que a comunicação ela foi importante na tua vida, e é lindo ver esse propósito que você levou para a vida das pessoas. A gente conhece desde o comecinho lá, quando você ainda era locutor de rádio, locutor de grandes marcas, você já era, né? E você sempre teve forte no teu coração que a comunicação muda vidas. E em que momento que isso despertou assim em você? Apesar de a gente conhecer um pouco da tua, né? Sabemos a tua história, mas tem aquele momento que teve aquele estalo que realmente era a comunicação? Nossa, que pergunta maravilhosa. Eu juro que eu participei de muitos lugares, de muitos podcasts, como eu já mencionei, e agora essa pergunta me pegou. Quando foi que, bum, que realmente gatilhou tudo? Eu acredito, se teve um momento, talvez tenha sido em ver pessoas, assim, talvez não tenha um momento exato, mas de ver pessoas se comunicando de forma equivocada, mas sendo boas. Sabe? São pessoas que são mal entendidas, mal interpretadas. Sim. E eu via muito isso dentro da minha casa, por exemplo, também. Por exemplo, eu entendi o que minha mãe queria. Eu entendia o que meu pai falava, entendia o que minhas irmãs falavam, entendia o que minha família queria dizer, o que os amigos queriam dizer. Mas o problema era que a comunicação não chegava do outro lado do jeito que era para ser. Hoje, um pouquinho antes de vir para cá, eu fiz um stories. Nesse stories eu estava falando sobre contexto, sobre a relação de estar certo ou errado. E eu cheguei à conclusão que as pessoas não estão certas ou erradas. Elas estão dentro de um contexto. Então, eu parti da premissa que o problema, na verdade real, está em que nós não estamos com paciência o suficiente para poder, por exemplo, esperar um pouco e deixa eu entender teu lado. Deixa eu entender o que está acontecendo com você primeiro. Antes de eu dizer alguma coisa. Não, você me falou um negócio, eu já te julgo. Ah, é isso. Ah, te julgo aquilo. Então, esse julgamento. Eu acredito que eu fui muito julgado desde sempre. E eu queria expressar uma coisa e as pessoas entendiam outra. Eu queria mostrar que eu tinha coragem, mas meu corpo, eu tremia, então minha fala não saía. Quer dizer, eu sabia que eu era capaz, mas meu corpo não deixava eu ser capaz. Eu sabia que era capaz, mas a minha mente me sabotava o tempo todo. Eu acredito que então é toda essa parte complexada da coisa, da vida como um todo, para poder chegar e falar assim, partiu daqui? Não sei. Essa é a verdade. Eu acredito que foi indo. A construção de histórias. Eu acredito que é isso. A construção de outras histórias me deu o gatilho. Por exemplo, a sua história me deu um gatilho muito grande. A do Nando deu um gatilho. Então, eu me lembro de uma coisa, não é o contexto, eu vou sair até da rota dela. Não, mas aqui não tem rota, não. Mas é o seguinte, eu me lembro de uma vez, até expondo aqui, eu me lembro de uma vez que estava conversando, eu estava com o Nando, estava lá na casa de vocês, em Blumenau. E aí eu virei pro Nando e falei assim, ó, quanto você quer ganhar? Vocês lembram disso? Quanto você quer ganhar por mês? Impossível esquecer esse momento. E sabe uma coisa que eu vou contar para vocês aqui, tá assistindo, sabe? O Nando é grande, quase do meu tamanho. Essa é boa. Ele é quase do meu tamanho. E aí, eu chegava e falava bravo com ele, gente. A Kelly ficava com medo. Meu Deus, se o Nando vai bater nele. Mas por quê? Mas o que eu quero chegar é... Então, observando essas histórias, e a gente percebe nossas limitações, só que de forma diferente. Cada um tem um tipo de limitação. E eu acredito que está todo nesse contexto. As nossas limitações. As histórias de vocês. Pô, eu olhava pro Nando e falava assim, cara, esse cara é incrível, velho. Esse cara é incrível. E a minha esposa sempre brincou com o Nando. Que, primeiro, ela, ao mesmo tempo, ela chamava ele de Brad Pitt,
Você lembra disso? Você lembra o Brad Pitt? Mas ela fala assim, mas é um ogro mesmo, né? O xereque. Com aquele sotaque lindo dela. Beijo, Carmen. Brad Pitt! Brad Pitt, ela falava. E aí, então assim, onde que eu quero chegar é, você olha, a gente consegue enxergar toda a pureza, entendeu? Toda a energia do indivíduo. E ver as pessoas automaticamente não sendo reconhecido ou tendo os atributos, ou até, melhor, colocando realmente aquilo que é pra fora, eu sinto que isso que me gatilhou pra poder realmente falar assim, eu falei, cara, se eu consigo, eu acredito que todo mundo, eu tô falando sério, eu acredito nisso, sabia? Eu acredito com todas as forças. Se eu consigo, todo mundo consegue. Aí sabe por quê? Ué, se eu olhar minhas limitações e olhar meus medos, nossa, todo mundo consegue. Eu vou pedir pro Gide colocar uma fotinho aqui pra gente, Qual que eu quero dela? que você me diga quem é, se você consegue lembrar dessa época, quem é esse menino lindo, com esse sorriso largo. Olha que coisa Olha lá, mais chupou linda. chupeta, né? Ó, chupou chupeta. Olha o estilo, olha ali a perninha. E eu olho assim, e de verdade, eu tô olhando essa foto agora, tanto a Luísa me lembra muito, mas a Laura, eu lembrei da Laura agora. Exatamente. Eu tenho uma foto pra mostrar pra vocês daqui a pouco, e vocês vão ver, é a Laura, assim. Esse era um menino que não tinha ideia do tamanho dele, essa é a verdade. Eu acredito que esse menininho, ele tinha uma questão muito... Como que eu posso dizer isso? Muito sonhador. Nossa, eu sonhava com tudo, gente. Eu sonhava com tudo. Eu sonhava de um jeito incrível, assim. Eu acreditava que tudo era possível. Tudo era possível. E, não sei, alguma coisa na minha cabeça, não sei te explicar, dizia que aquela realidade ou aquele momento não era meu. É como se tudo... eu não sei de onde eu tirei isso, tá? Mas tudo que eu quiser, eu posso ser. Tudo. Não é à toa que foi mais ou menos um pouquinho mais grandinho dessa foto aí. Eu amarrei eu tinha assistido pela primeira vez Superman. Amarrei, já sabe. Tu sabe dessa história, né? Amarrei o lençol no pescoço, pulei o portão, quebrei não, desloquei o braço, né? Pô, eu era muito sonhador, eu acreditava. E eu sempre, esse menino, ele era muito, esse Ricardo, ele ainda era muito mais inocente e sonhador. Um pouquinho depois dele aí, ele se tornou um pouquinho mais, tipo, não só sonhador, mas era muito influenciado. Muito inocente para as coisas, sabe? Então tem um pouco disso também. Mas olha, é muito legal. Toda vez que eu olho essa foto, eu falo, caramba, que legal, cara. E é legal ver, juro, eu estou olhando, eu estou vendo a Laura, juro. Entendeu? E, gente, aqui olha assim, parece que é travesso, mas eu não era travesso. Apesar que eu quebrava tudo, né, pra ver o que tinha dentro. Curioso. A gente vai falar sobre isso também, sobre engenhocas, que deram muito certo. Meu Deus. Ao longo da vida, né, vamos dizer assim. Eu testei bastante com vocês, né, não? Eu fui cobaia. Amor, esse brilho no olhar, você consegue ver esse brilho no olhar desse menino, né? Sim. É um brilho no olhar que alegria a gente poder ainda ver esse brilho no olhar. Olha ali. Não mudou nada. Né? Não mudou nada. Só... Só tô um pouquinho... só tô um pouquinho mais experiente agora. Os cabelinhos branquinhos. Mas isso, eu achei importante falar sobre isso, que a gente acompanha desde 2010, amor. 2010 a gente mudou pra Blumenau. Então é antes. 2011. Não, a gente... antes, que a gente 2009. Tava em Turvo, quando a gente fundou em Perto de 2009, né? 2009. Só para eu explicar, então, um pouquinho, para contextualizar, eu era locutora de rádio e já trabalhava com locução publicitária, Sim, né? quando a gente vem do Sul, a gente já voltou vindo trabalhando com locução publicitária. Isso. O Nando acabou também migrando, né, para o áudio. Eu fazia as locuções, o Nando fazia, então, a parte da produção. E como era pela internet, tinha clientes que me contratavam em diversos lugares do país, e nós também contratávamos locutores. Então, nós contratávamos a voz do Ricardo para alguns trabalhos que a gente fechava. Alguns spots. E ele contratava a minha voz para alguns trabalhos que ele fechava. Então, começou assim, sem a gente se conhecer pessoalmente, né? Foi. Quando a gente mudou para Blumenau, houve um contato. Quem que fez o primeiro contato? Não. Nós estávamos em Turvo ainda. Sim. E o Ricardo ligou que ele queria contratar a tua voz. E aí, não sei o porquê. O homem veio lá em cima e disse assim... Eu não lembro. Eu me lembro desse eu confesso, eu não lembro. Eu tava no elíptico lá na sala de casa.
E o Ricardo exercitando. tentando fazer alguma coisa, né? E o Ricardo ligou que queria fazer uma locução contigo. E ele me propôs de fazer troca de voz. Eu digo, vamos conversar. Eu digo, cara, eu posso ir conhecer, porque eu gostava já da voz dele, né? A voz dele é sensacional, né? Não, é incrível. A perfeição. Eu uso um aparelho, tá? Sei. E aí eu digo, cara, a gente pode te conhecer pessoalmente? Isso era, acho que uma quarta ou quinta. Eu posso final de semana? E ele meio assim, esse maluco que vinha aqui me conhecer. Pode vir aqui. E aí nós fomos lá. Num sábado, chegamos lá, conversando. A Carmen também olhava meio de canto de olho, assim, desconfiada, não nos conhecia, foi trabalhar, e ela voltou a trabalhar e a gente tava lá ainda. Aí quando a gente, já era tarde, já nós ia embora, e não deixou a gente ir embora, a gente pousou lá. Eu fiquei preocupado com vocês. Isso, ficou preocupado conosco. Como hoje vocês percebem que eu sou mesmo, eu sou meio preocupado. Eu sou assim, eu sou meio paizão mesmo. E a gente ser recebido, né? Nossa, só forma, esse contato, né? Apenas pela internet, e ele de coração aberto, a Carmen nos acolheu. Sim, porque não são todas as pessoas que fazem isso de acolher, assim, não conhece e acolhe no primeiro momento. Então tu vê o quê? Tu vê o coração da pessoa, e ele também tem o discernimento e o filtro de saber quem são as pessoas que estão frequentando a casa dele, entendeu? E olha o Ricardo tem isso, tá? Tem. Quem muito me conhece forte, sabe. Muito forte. Eu acredito que as mesmas pessoas que frequentam a minha casa são, de verdade, são as mesmas, sei lá, quase... Eu tô casado 19 anos, é isso. São as mesmas pessoas. Não muda muito, não. E ali começou a nossa história juntos, e a gente nunca mais se desgrudou, né? É verdade. A gente não imaginava. Ali era apenas trocas de vozes, conhecemos o teu estúdio, o nosso olhinho brilhando, porque era outro mundo pra gente, né? O que você já nos apresentou ali. E o Ricardo sempre muito de compartilhar, né, amor? E aí, a gente editando, feliz da vida, num Coedit, num Sound Forge, e o Ricardo com Pro Tools. Digo, que monstro é esse, cara? Nós feliz da vida, tô abafando na edição. Chega lá, o Ricardo dá um banho d'água fria. E também essa essência dele de compartilhar. Sim. Desde o primeiro momento, né? Trazendo o que podia ser melhor, como que poderia, entendendo o nosso momento, entendendo o que podia ser aperfeiçoado. Então, é inevitável a gente, né, não ser grato por tudo que a gente construiu lá com tanta verdade, Nossa, tá passando tanta coisa na minha cabeça. E aí, obviamente, essa família é maravilhosa, porque a Carmen também nos acolheu, acompanhamos a gestação da Lulu, que coisa mais linda. Vou pedir pro Gide colocar uma foto agora aqui, a gestação também da Laurinha. E eu quero que você agora diga o que você sente quando você olha essa foto. Olha lá, tá vendo? Tô falando, minhas filhotes. Olha que coisa mais linda. Olha a Laurinha lá com o sorrisão. Não, ela Lulu. A Lulu é um amor. A Lulu tem um coração. Cara, assim, essa é minha família. Eu tive a oportunidade de entender essa relação de você nascer numa família e você criar uma família, construir uma família. A Carmen é minha parceira, 19 anos, é argentina, mas ela é gente boa. Eu sei que ela vai brigar comigo. Linda. E a gente, em detalhe, nós temos uma diferença aí, a Carmen é absurda, a gente não tem nada a ver um com o outro. Então a gente, em termos de gosto, essas coisas, nós somos diferentes. Tipo assim, não é à toa que é o seguinte, eu e a Kelly, nós conversamos de igual para igual, fica tudo tranquilo. E a Carmen fica conversando com o Nando. Por quê? Porque não dá. Os dois são piadistas, os dois são sarristas. E aí, quando quer falar sério, a gente tem que falar eu e a Kelly quando é sério. Aí, quando fica trocando, vamos falar sério, do nada, ou é o Nando ou a Carmen soltam aleatoriamente. Uma pérola bem aleatoriamente. E a Carmen é parceira desde então. E mesmo na nossa diferença, a gente sempre é cúmplice na relação de construir algo. E as nossas filhas têm isso também. A Luísa é um amor que eu não consigo explicar, assim, de pessoa por natureza dela. A maneira... A irmã dela, gente, olha, quem tem irmãs aqui, irmãos e irmãs, sabe? A irmã dela é punk. E a Lu tem uma paciência com ela. Mas uma paciência. Esses dias no carro, ela meio que deu um chega pra lá nela. Ela falou, chega. A Laura até assustou, assim, tipo, mas bom. E a Laurinha tem uma esperteza, uma alegria. A Laurinha tem uma coisa de abraçar as pessoas que ela não conhece. Então, esses dias ela abraçou uma senhora e sentiu... Ela atravessou para abraçar a senhora. Então, ela tem muito isso. As minhas filhas, ela tem uma
sabem o que querem, nesse tipo, por serem pequenas. Eu acredito que a Carmen transmitimos justamente as nossas diferenças, ao mesmo tempo as nossas igualdades, no sentido da unificação dessa igualdade. O que é? Os valores em si. Nós temos regrinhas básicas em casa. Eu, desde quando eu conheci a Carmen, eu disse, eu vou ser feliz com ou sem você. E parece muito duro, assim, ouvindo, né? Mas é porque ela merece alguém que quer ser feliz, e vice-versa. E isso as meninas sentem. Então, por exemplo, do nada a gente possa estar chegando cansado, exausto, não importa, a gente do nada dança sem música na cozinha, isso sempre foi, né? Então, a Laurinha, esses dias nós pegamos, ela queria, eu botei uma música lá que eu falei que era o estilo dela, e a gente dançou o estilo dela, aí qual o estilo da Lulu? Aí colocamos o estilo da Lulu, da mãe, do pai, ficamos brincando. Então essa daí é a minha família e ela rege muito do quem eu sou, e muitas pessoas vão entender quando eu falo que eu sou uma pessoa bem-sucedida, é porque quando você é bem-sucedido, não é quanto você tem na conta. Quando você é bem-sucedido é como você usufrui da sua vida e energia dela. Por exemplo, quando eu estou com elas, até estava comentando para você agora, que um pouco antes, tipo, eu estou bem perdido, eu não estou viajando mais como eu viajava antes. E isso, eu cheguei para Carmen assim, eu falei assim, amor, que estranho, eu não quero ir. A sensação tipo assim, eu não quero viajar, eu não quero pegar voo, eu quero ficar aqui. E isso é muito interessante porque você vê que a gente tem, quando teve a pandemia, o que aconteceu? Muitos casais acabaram se rompendo. Por quê? Porque se apresentaram-se, se conheceram. E é muito difícil lidar e conviver com alguém. É muito complexo. E nós, na verdade, surfamos isso numa boa. Por quê? Porque já somos assim. Já somos família. Nossos aspectos, tipo, e aqui vai uma crítica mesmo, geral, é não viajar somente para parecer ou tentar curar uma feridinha ou um band-aid, não fazer uma viagem um band-aid, sabe? E acontecia muito, então as pessoas iam para restaurantes, saíam, viajavam para poder esquecer da indiferença que um para o outro tem, ou até mesmo não ter conexão. E com elas é diferente. A gente tem uma parceria muito legal. E quando eu olho para elas, eu então, resumindo, minha resposta é, eu me vejo um cara de muito sucesso. Mas sucesso pra caramba. Por isso que eu falo, quando eu olho para minha família e vejo pessoas que não conversavam da minha família, que agora se conversam, que agora a gente tem um relacionamento, que as pessoas... Eu nunca fiquei de mal de ninguém, olha que loucura, né? Então, se alguém ficou mal de mim, não tô sabendo, tá? Mas tá tudo bem. Se eu tô bloqueado em algum lugar, também não tô sabendo. Mas o ponto que eu quero chegar é... Eu gosto muito disso, de saber que o que eu ensino é aplicável na minha casa. Se eu falar, por exemplo, que nem o Casais Imperfeitos, que é um curso que eu tenho, assim, ó, de verdade, a Carmen chegou um momento que eu falei, tá bom, chega, eu vou gravar. Porque ela todo dia, você tem que gravar o Casais Perfeitos, você tem que gravar o curso, você tem que gravar o curso de casais, você tem que gravar o curso de casais. Eu falei, olha, eu entendo, que bom, né, que você queira que eu grave o curso de casais. Que venha isso dela, né? Mas ela nunca falou disso de um curso igual ela falou do Casais Imperfeitos. E foi muito interessante porque o Casais Imperfeitos tem muito disso, dessa relação verdadeira, da relação de não fake, sabe? Essa máscara. Maquiagem. Muito. Então, realmente é muito verdadeiro. E isso é muito legal. Então, imagina, a minha esposa pedindo para eu gravar um curso sobre casais e eu gravei ele com tranquilidade. Por quê? Porque tudo que eu falei é o que nós vivemos em casa. E isso é muito legal. Então, tem que ser real. E é muito natural também, Sim. né? O quanto que você no tempo que a gente te acompanhou, conosco, inclusive, né? É muito natural em você ter essa percepção do que precisa ser ajustado, desse olhar, dessa calma de olhar para a relação. Digo uma calma porque você tem conhecimento para poder, né? E nos passa essa calma. Calma é uma fase, é um momento. Mas a comunicação, mais uma vez, ela sendo o centro, sendo a base para que se tenha esse sucesso, né? E os casais que você ajuda com esse programa, incrível, incrível os resultados, incrível ver essas famílias sendo restauradas, né? E não era a ideia, juro para você, mas o contexto, juntando tudo isso que você falou, agora me gatilhou um ponto. Por quê? Por que nós não podemos nos conhecer ao ponto de enxergar nossas fraquezas, feridas, vontades, desejos, e ao ponto de entender que é dali que se parte talvez uma nova construção. Eu escrevi a frase, é uma frase emblemática que eu gosto muito, eu escrevi para mim, que é:
Primeiro, você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. É aceitação, né? Porque o problema, sabe qual tá? É que as pessoas muitas vezes estão tentando se descobrir quem são, mas sem sequer saber quem. Tipo assim, não, tipo assim, eu vou descobrir, tipo assim, descobrir quem são, não. Eu vou, tipo, deixa eu ser alguma coisa, sem descobrir quem são. E isso é um problema na minha concepção, né? Então, eu fico muito pensando nisso. E a Carmen Dias estava conversando, falou assim, jura, vocês conhecem a Carmen é uma comédia, né? E aí do nada eu tava assim, eu falei assim, a gente ia separar, né? Ela sim, para duas coisas. Uma, pra gente ter umas fofocas e a outra pra emagrecer. Muito bom. Sacanagem. Muito bom. Aí, muito tipo, bom. aí depois que a gente ficar magrinha, a gente volta, ela falou. Mas fazendo aqui um comentário. Você atua muito no mundo dos negócios hoje, as pessoas te procuram realmente porque entenderam, as pessoas que entenderam, Sim. não são todas, mas as pessoas que entenderam que a comunicação sim é a base para qualquer coisa que você vai fazer, seja uma reunião, uma venda, enfim, o que for. Assim como em casa, como você disse, a relação com a família, porque parte disso, né? Se você não tem esse entendimento em casa, de nada vale você conseguir tanta coisa lá fora. Mas justamente indo para a parte da casa, assim, quando a gente olha o teu caminho com a Carmen, é linda a história de vocês, como você disse, nessa grande parceira. E você teve muitos desafios, vocês tiveram muitos desafios ali que fortaleceram vocês. O que você diria para casais que, num primeiro momento que se deparam com essas dificuldades, acabam não tendo disposição, às vezes força, independente da situação, mas que não tem esse olhar para esse resgate? Qual seria o conselho? O conselho maior é entender a diferença entre paixão e amor e até a cumplicidade. Por quê? A paixão, ela é sem discernimento. Não há discernimento na paixão. Não é namorado, não existe discernimento. Você não consegue falar, é isso, é aquilo. Não, você está lubridiado, você está enamorado, você não consegue pensar. Temos que ter momentos desse? Sim, eu acredito em momentos de paixão. É lindo receber um presente, é lindo fazer uma coisinha, fazer umas loucuras, mas por um momento. O amor é uma centralização do processo. Então, o conselho que eu daria nesse aspecto é olhar para o amor com muita força, mas não esquecer da relação desse amor, que você precisa sempre haver um impulso. Você precisa querer que isso dê certo. Amor pelo amor se perece. Eu sei que parece estranho. O que quer dizer com isso? Eu posso amar vocês, mas se eu não fizer nada, e ficar aqui, não vai ter como. Você pode amar por exemplo, sei lá, uma flor, uma planta, um animal, um bicho de estimação, sabe? Não importa. Você pode amar o céu, a vida, você pode amar você, mas se você não se movimentar, não se cuidar, o amor perecerá. Então, o que eu acredito 70% de uma comunicação, ela está conectada a movimento e 30% a resultado. Isso funciona na vida profissional, pessoal e também a social. O conselho maior para o casal que encontrar desafios é começar a resgatar. O que é esse desafio? Existe uma diferença entre mudança e transformação. A mudança, ela sempre vai estar associada a curto, rápido e uma coisa tipo, sabe, de impulso. Agora, impulsiva. Então a gente precisa cuidar nessa hora. Mudança é coisa rápida. Só que mudança está ligada a uma palavra que ninguém percebe. Mudança e curto até mesmo, e até imediatismo é associado à palavra estratégia. A gente não percebe. Estratégia, quando você fala, eu preciso de uma estratégia, é porque tem um problema. O problema já existe. Perfeito. Pode ter certeza. Então o que acontece? Ricardo, você está falando de negócios ou... Não, é da vida pessoal. Então, você não percebe, mas toda vez você cria uma estratégia. Nós estamos agora num momento em que nós não estamos capacitados, parece, sabe? É sério, parece que perdemos a capacidade do médio e do longo prazo. Nós queremos o imediatismo.
o médio e longo prazo e um relacionamento na base de cultivo, de cuidado, que é a relação do amor, ela dispensa muita energia para isso. Só que nós não estamos tendo energia nem para lidar com a gente mesmo, contanto, imagina com o outro, né? Mas é engraçado que temos energia para o outro, mas para os nossos não, nem para nós. Vou dar um exemplo bem claro. Toda vez que eu viajo um dia antes e volto um dia depois do evento que eu fui participar. Por quê? Porque um evento, eu tenho a fobia social e a introspecção me tira energia. Então, quando eu estou em público, eu estou drenando energia. Eu estou, usando toda a energia que eu tenho para dar para o outro, para me doar. Então, quando eu chego, por exemplo, no hotel, ou, prestes para ir embora, meu Deus, eu estou só o pó da rabiola, como dizem, só o bagaço. E quem está assistindo pode estar se surpreendendo. Como assim? Não, você como assim você com... Não, e total. E assim, é por isso que eu falo da diferença entre pessoas extrovertidas e introvertidas. Extroversão, eu gosto de traduzi-la como energia. O que é energia? A extroversão é uma energia. Energia de quem tem a extroversão, ela precisa recarregar sua bateria em movimento. Em barulho, gente, movimento. Ela precisa de gente, ela precisa ter movimento. Quem é introspectivo, assim como eu, precisa recarregar a bateria no silêncio, na calmaria, na tranquilidade. Se tiver muito... Nossa, eu tenho que ficar calmo. Se eu tiver zero bateria, que a gente brinca de bateria social, eu não tenho bateria social. Eu tenho bateria menos ou mais pessoal, eu tenho bateria mais ou menos profissional e tenho a social, tá? Eu tenho 3 baterias aqui, posso chamar. E se as 3 estiverem baixa, querido, esquece, não tem o que fazer. É deitar e dormir, descansar e não falar com ninguém, entende? E eu tenho uma relação de não estourar. Mas olha que interessante. Eu tenho paciência para com qualquer outra pessoa, com clientes, com fornecedores, com alunos. Quer dizer, nós temos, no geral, para quem está assistindo também, nós temos paciência com o de fora. Mas com o de dentro, parece que podemos dizer o que queremos, como queremos, o que quisermos. E aqui mora o problema. Nós somos muito melhores para cuidar do outro de fora do que o de dentro. E nos perdemos nessa linha tênue. Por isso, nós sempre vamos encontrar uma comunicação estratégica, o que é equivocado. Ela deveria ser apenas 30% do nosso dia a dia, mas só que eu entendo como funciona. Eu entendo que uma estratégia faz parte de 70% do nosso dia a dia. Que toda hora está surgindo alguma coisa, toda hora tem um pepino, toda hora tem um... você tem que criar toda hora uma estratégia. Mas a gente precisa planejar também. Por isso essa palavra. Transformação é associada à palavra planejamento. E planejamento é associado a uma terceira palavra que é poderosíssima. Execução. Todo mundo pensa que execução é imediatismo. Não, execução é longo prazo. Olha. Eu executo coisas para depois, não para agora. E aqui mora a grande mágica juntando pessoal, profissional e social. Se nós não entendermos que, por exemplo, meu casamento, o casamento de vocês, peraí, é para quanto tempo? As pessoas estão tão entranhadas numa comunicação que eu posso afirmar. Elas estão assim, homens e mulheres, principalmente quem, tá começando um relacionamento, ou até mesmo quem tá num novo relacionamento, mesmo depois, não precisa ser a geração Z, porque a gente toda hora fica, geração Z. Não é só geração Z, é a geração com todo. Nós estamos entranhados a um imediatismo tremendo e também estamos enamorados de uma dopamina momentânea que o celular nos dá, que o relacionamento nos dá. Aí sei lá, nossa, tô muito legal estar aqui. Isso tá acontecendo com amizade. Tá muito legal estar aqui. Mas aí sai, deu, né? Vamos ficar pelo menos 6 meses sem ver, né? Porque deu. Já deu. A cota já deu. Entendeu? Então é uma coisa assim. E o relacionamento que as pessoas estão desse jeito. A gente tá enjoando muito rápido. E aí qualquer coisa que você fala já é motivo de eu parar de te escutar. O famoso ranço. O ranço. Nunca foi tão claro. E eu tenho vários ranços. Eu falo, não, senhor. Tire de mim. Saia. Não pode ter. Mas aí você tem que se resolver. E normalmente, o que eu vou falar agora é um negócio muito delicado. Mas todo ranço que eu tenho é meu. Olha que interessante. Todo ranço que eu tenho é meu. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa me incomodou. Se ela me incomodou, é porque, de alguma forma, não importa se isso é certo ou errado, mas é em mim aquilo. Esses dias eu estava dirigindo, já faz um tempo, estava dirigindo e tem um cruzamento lá, eu moro em Floripa, vocês sabem,
Você agora sabe. Um cruzamento ali e tal. E uma rotatória, tô passando. O cara me fechou. Cara, eu sou calmo, vocês sabem disso. Eu tava muito bravo. Cara, se ele sai do carro, eu saio também. Olha que loucura. Gente. Vocês já me viram... Gente, vocês já imaginaram eu discutindo com alguém? Não. Não dá, né? Não. Eu sairia. Épocas atrás, hoje eu tô mais tranquilo. Agora, isso é verdade. Nando tá zen. Eu fui uma das pessoas que mais pegou o pé dele, coitado. E aí, e sabe o que eu me lembrei agora? Uma parênteses agora, mas eu lembrei, o Nando foi, gente, sabe o que acontece? Ele foi numa loja, muito gentil da parte dele, queria me dar um relógio. Você lembra disso? Aí ele mostrou o relógio. E aí? E esse relógio? Não gosto de relógio grande, Nando. Não curto, não. E era pra mim mesmo que ele tava buscando. Aí ele falou, bacana, saiu, não tinha visto, sabe? Detalhe, ele amou o relógio. Não, ele amou o relógio. Aí ele chegou e me deu o relógio. Toma aí. É por isso que a Carmen falou. Toma aí. Jeitinho Nando de ser. Toma aí. Ah, pra você aí. Foi assim, amor? Não foi assim, não né, foi. amor? Ele exagera. Não foi. Ele só me deu. Assim, toma aí. Presente. Presente. Não, foi bonitinho. Foi um presente pra você. E aí peguei o relógio. Relógio era o quê, gente? Grande. Justo eu falei que eu não queria relógio grande. Entendeu? Aí ele falou. Aí eu falei, não, mas eu falei pra você, não. O problema é teu, eu que tô dando presente, eu dou o que eu quiser. Eu gostei. O problema é seu. E detalhe, era aquele relógio que ele sempre colocava pra gravar? Sim, azul. Isso, azul. Eu sempre coloquei. Isso. Não, e hoje eu uso relógios grandes. Esse aqui não é tão grande, mas eu uso relógios grandes. Né? Então você vê, eu tenho meus relógios pequenos, tá? Mas eu tenho relógios grandes. Mas onde que eu quero chegar? Se fosse naquela época, aquilo que aconteceu, se fosse hoje, eu teria me ofendido. Eu, modo de dizer. Peraí, mas você não me respeita a minha opinião, você não respeita quem eu sou, você não respeita meus desejos, você quer impor a sua maneira de dizer. Gente, eu não tô falando que não existe narcisista, mas a cada vídeo que você abre no Instagram, todo mundo é narcisista. E eu fico analisando que todo mundo tem espectro dessa linha narcisista, porque o momento que estamos vivendo é um pouco disso. Porém, o ponto é que nem tudo, filho, você fica levando a ferro em fogo. E no final das contas, eu agradeci e agradeço por aquele presente. Por quê? Porque ele fez eu sentir que eu também gosto de relógios grandes. Tem coisas que você tem que provar e alguém tem que fazer isso por você. Então você tem que aprender a lidar. E algumas pessoas, e o casamento, já que a gente falou dele tanto, algumas pessoas vão te dar coisas que você aparentemente não gosta. Eu, por exemplo, sempre fui um cara que a relação de dinheiro, não importei com bem materiais ou dinheiro. A Carmen sempre foi mais, fechada com o dinheiro. Né? Hoje ela é mais mãozinha aberta e eu sou mais fechado, foi trocado. Mas algumas coisas, eu me lembro quando ela falou assim, eu não vou comer nada que seja com óleo. Eu falei, que mulher frescurenta, velho. 19 anos atrás, né? Frescurenta, não quer comer nada com óleo, com azeite, né, tal, com óleo. E eu fritava as coisas, né? O bife dançava, boiava lá, tal, né? E comia muitas coisas que não serviam. E agora, por incrível que pareça, fazer o quê? Mas vamos arredondar, pelo menos 18 anos, no mínimo, que eu não como, os meus bifes ou coisas banhadas no óleo. Quer dizer, e aí? Será que foi ruim ela ter inserido isso na minha vida? Será que foi ruim? Porque olhar para as coisas das inserções em sua vida que o outro pode te trazer, nem sempre é ruim. Às vezes nós só não estamos prontos para lidar com aquilo e saber de fato o que gostamos, o que queremos e quem somos. Então, descobrir quem somos é a maior das melhores premissas para você descobrir quem você é e as pessoas à sua volta, se elas estão realmente trabalhando em cima disso. E minha finalização como ponto-chave que eu ensinei para minhas filhas, 2 coisas. Para as 2. Primeira coisa, minta para todo mundo. Imagina a criança de 5 anos, de 10 anos escutando, minta para todo mundo. Aí ela, pai, não me parece certo. E eu falei, tô afirmando, só tem uma regra, mas você pode mentir para todo mundo. E ela, qual é a regra? Você não pode mentir para si mesmo. O que acontece quando você não pode mentir para si mesmo? Dificilmente você vai mentir pro outro, cara. Exato. Se você é honesto, você é. Se você é gentil, você é. Aí nós estávamos brincando agora há pouco, né? Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. O Gidi. O Gidi. Que eu falei, ele falou do perfeccionismo, que aí eu falei, ele falou assim, mas não perca o perfeccionismo. Não perca, por favor, Gidi, continue sendo. E eu falei assim, isso não sai, quando você é, você é. É exato. Então, a gente tem que importar nessas relações condicionadas
Que, por exemplo, a segunda coisa, então eu falei isso para minhas filhas, a segunda coisa que eu disse para elas e está associada é a seguinte: filha, saiba diferenciar a diferença de alguém fazer falta na sua vida, ou você fazer falta na vida de alguém, e da diferença de você ser saudade na vida de alguém e alguém ser saudade na sua vida. A diferença é muito básica. Toda vez que você fala que você sentiu falta, e não tem problema sentir falta, ela só tem que estar dentro de 30% e saudade em 70%. Tá? Nós invertemos muito. Então, o que seria? Falta. Eu te sirvo ou você me serve. Então, eu sinto falta do que aquela pessoa fazia por mim. Ou que eu fazia por ela. Então, é falta. Agora, quando você tem saudade, nós fizemos juntos. Entende? Quando a gente pega e brinca e fala tocando bateria, guitarra. Nossa. Videogame. Como é que chama? Guitar Hero. Guitar Hero. Isso. Temos esse vídeo, gente. A gente vai ter que achar pra colocar no episódio aqui. Eu mandei no Ricardo. Mandou pra mim um dia. Então assim, tudo marmanjo lá, brincando. Mas qual que é o ponto? O ponto é justamente esse. Nós sentimos saudades por quê? Porque fizemos juntos, estivemos juntos. Então, o meu recado para todo mundo na vida pessoal, profissional e social, para você agora que está me ouvindo, me assistindo, por favor, 70% da sua vida seja por saudade. Saudade, ter vivido algo com alguém ou algo importante. E os outros pode sim ser falta e faz parte da vida. Porque senão, aí eu chego e falo, e aí filha, sentiu o que do pai? Saudade ou falta? Aí elas... Saudade, papai. Aí esse dia eu falei, a Laura falou, falta, papai, porque tinha que arrumar não sei o que. E ela entendeu. É lindo, a gente esteve lá há pouco tempo, né? Sim. E elas com isso muito ainda fresquinho na cabeça delas. E elas falando, elas contando sobre isso. É lindo também isso que vocês trazem, né? Para elas, o aprendizado é uma experiência, elas já colocam em prática, elas já ensinam, já levam para outras pessoas que elas fizeram questão de falar pra gente, tem diferença. Tá vendo? Porque eu falei, ai, que saudade que a Dinda Kelly pra Lu, né? Que a Dinda Kelly, que a tia tava de vocês. E a saudade ou falta? Que coisa mais linda. Entendeu? E o quanto é importante isso, né? Sempre trago. Nunca mais, não tem, depois que a gente tem contato com você, desde o primeiro contato, não tem como não ver a comunicação de uma outra forma. Então, comunicação está em tudo, é o que você sempre falou e isso ecoa, né, amor, na nossa mente. Detalhes, né? Eu vejo a transformação na vida do Nando, como foi isso, assim. O Nando foi militar, foi jogador de futebol. Naturalmente, essa coisa mais... né, de bruto, força. Força bruta. Né? Não vou falar ogro, amor, como a cara. Não, bruto. Que nem consigo, porque a sensibilidade que aflorou, que despertou nele, tava lá, mas ela tava embaixo de tanta coisa, de tanta responsabilidade de ter que ser sempre, né? Eu sempre vi, eu sempre falava. E justamente o Ricardo sempre trabalhou isso em mim. Sempre trabalhou essa parte do se conhecer, de quem é o Fernando. Porque eu não sabia quem eu era, e eu achava que eu não tinha condições de ser quem eu sou hoje. Eu analisava, eu disse, será que eu sou isso? Ele falava, eu digo, cara, será que vai acontecer isso? Ou ele tá falando só pra me agradar? E eu sei que o cara não fala nada pra agradar ninguém, ele fala a verdade. Ele tem esse jeitinho dele aí, mas ele é duro com as palavras. E eu senti na pele isso. Sim. Quantas vezes tu segurou? Tinha vontade de encarnar ele. Mas ele não tinha altura pra isso. Mas eu sou muito grato por tudo que ele fez por mim e por nós, né? Porque ele acabou me treinando. A minha comunicação... eu sou um cara muito mais seguro hoje. Quem diria que eu estaria na frente de uma câmera e do microfone? Isso aqui pra mim é um bicho de sete cabeças. Eu sei que eu sou bom lá atrás, entendeu? E aqui eu tô treinando pra ver se eu consigo ser bom também. E eu sei que eu vou conseguir, que nem tu falou, todo mundo consegue. E tu falou, se tu consegue... Pra mim, tu já tava anos de luz na minha frente. Eu consigo, eu tenho que me colocar dessa forma hoje. Cara, eu consigo. Sim. E eu tô conseguindo, entendeu? Então, eu sou muito grato por tudo que ele... Todas as provas que eu passei com ele. Todas as provas, assim, ó. Eu acho que a gente fez... Não tem o que a gente não tenha feito junto lá. Tanto de montagem de estúdio, de comunicação, de gravação. Coloca aí pra gente compartilhar. Vocês têm a foto? Mostra aí. Acho que é aquela que a gente tá com a lente no olho, né? Como tudo começou. Que a gente tá com a lente no olho, sim. Não, tem essa também, mas calma. Calma, dá tempo. Tem que dar tempo. Meu Deus, como tudo começou. Por isso que eu disse que a gente ia separar os lencinhos, porque... É surreal. Nossa, aí, é surreal. Você lembra disso? Ou deu trabalho pra fazer assim? Nossa, 3x2,5 essa linha, tu lembra, Ricardo? Eu lembro. Caramba. E pra fazer as caixas acústicas. Isso aí então, foi, e o detalhe, né? Tipo,
a gente fez, mas, tipo, tudo pra mim sempre foi também isso que você lembra, né? Tinha que ter o detalhe. Vamos aproveitar essa madeirinha, mas vamos fazer com detalhe. Isso. Vai ter que ficar bom o som, tem que ficar bom o som, mas tem que ficar bonitinho Então, também. você tem levantado e eu mostrar ali, mas tá dando pra ver. Todo esses espuma tem olha, um sentido da acústica, né? Tem a parte interna, né? A parte interna também. Nossa, era muito legal. Só pra contextualizar aqui, olha o TP velho ali, voltando pra... Eu lembro desse TP, cara. Era um peso, parecia um chumbo, cara. Nossa, me lembro. Esse era um quarto de... 3x3, 3x2,5. Foi onde a gente começou, né? Era o quarto E olha da o nossa tamanho casa dessa em produtora Blumenau. hoje, meu Deus. Amém. Foram algumas madrugadas, Nossa. né, preparando, fazendo, né? dormia. É por isso que eu falei das A engenhocas, gente não né? dormia, cara. Mas a estrutura ficou começo. incrível. Não, e lembra incrível. que as pessoas ficavam assim, tipo, você lembra que teve Você lembra do professor Marcelo? Eu ia falar dele. Ele tá aí, né, Gide, professor? Ele disse que não dava, né? Aí ele falou assim, não tem como Do fazer croma, esse tu lembra do corte. croma? Esse corte do croma não tem como fazer. Sim, Exatamente. vai fazer. Teve na realidade não tá ali o professor, mas tá... o croma que a gente fez lá na casa, na tua casa lá. Nossa, você lembra que a gente tinha um engenhoca que a gente fez lá? Nossa, mas aquilo lá foi uma... Aquilo foi Tem uma... aí, Gigi? Tem. A gente vai deixar Não o Gide sei. doido. Gigi, só coloca, A gente vai conversando e aí quando tiver você coloca. É. Gigi vai Bem ficar tranquilo, maluco. bem Nossa. tranquilo, não tem problema. Mas que coisa, né? Tipo, essa parte ali, por exemplo, eu me lembro... acho que era o Premiere. Aí, não, mas eu prefiro ficar no meu, porque o Premiere é muito... Né? Tipo, lembra que foi assistir? Aí foi pro Premiere? Não, Sony... Era o Pro Tools que ele tinha uma resistência, mas depois, né? depois a gente tava no vídeo já. Mas eu comecei direto no Premiere. Não, mas você tava mexendo num outro antes. Era no... Não, foi no áudio primeiro, claro. Né? Que a gente mexeu, teve até o Sony Vegas. Não, o Sony Forge você mexeu, não mexeu? Chegou mexendo Sony Forge, mexi. Sony Forge. E aí depois a gente tentou editar em alguma coisa além do Premiere. Tô tentando lembrar. É que me lembro uma vez que a gente fez uma gravação tudo curso feedback. Lembro. E aí, tu queria que inserisse nas televisões atrás, eu não sabia mexer, cara. Eu me lembro disso, No cara. After. Foi no After, pronto. Isso, no After. Aí diz assim, Isso. aí tu diz assim, te vira, dá teu jeito. Não, e eu te falei, eu te desenhei, eu falei assim, Nanda, é assim, ó, é assim que eu quero. Não, mas você vai encontrar um jeito. Ali, eu não tava, isso é uma coisa muito legal pra falar, que eu faço isso até hoje. Ali eu não tava falando de mim. Ali era pra você, não era pra mim. Sim. Porque eu sabia que você conseguia. Só que não adiantava eu saber que você conseguia. Tinha que ser você conseguir. Né? Tinha várias coisas que eu falava, tipo, como por exemplo, cara, olha, você sabe já fazer. Então, olha, vocês lembram disso daqui? Ai, que Você lembra do boom? O nosso boom? Cara, de filtro de boom, caminhão, cara. O boom, esse microfone E que vai lá em cima, funcionou. ele também foi feito Mas funcionou. pelas Funcionou. mãos de vocês. E eu tenho né? até hoje o microfone, o NTG2 que vai ali dentro, tá? Nossa. E funcionou, E tá, funcionava, gente? E cumpriu a finalidade. Cumpriu a finalidade. E a gente, inclusive, a casa da Karina lá em Blumenau a gente gravou. Nossa, eu me lembro disso daí, Isso. gente. Só Que para loucura. contextualizar também para quem tá assistindo, porque a gente é tanta coisa que a gente vai saindo um pouco da história. Mas depois que Aí, o croma visitamos, lá no quartinho lá, ó. esse foi o croma que o professor do Nando disse que não tinha como fazer, porque E o quarto era funcionou. muito pequeno. Gravamos um curso inteiro. Gravamos esse curso de eólica, né? E funcionou. Não é... Opa, não é eólica, não. Teto- de energia energia solar. solar, Isso. exatamente. Mas funcionou. Funcionou. No Só pra deixar quartinho. claro. Não tem aquela foto, Gide, que tá o Ricardo aí? Sim, tem. Agora ele coloca Eu ali pra Deixa ele gente. colocando aí. Mas que só ele para quiser. contextualizar para quem está nos acompanhando no sentido de entender um pouquinho a ordem cronológica, que ela não é tão importante, mas só para entender o porquê que a gente foi parar nesse quartinho. Enfim, e o porquê que o Ricardo preparava as coisas lá com a gente também, né? Além, claro, dele sempre ser muito prestativo, porque ele sempre foi muito de ver, né? O que a gente estava precisando, o que tá se... Não, a gente vai dar um jeito, né? Nessas conversas, depois de termos ido lá na casa dele, fomos para essa questão do áudio produção, Ricardo compartilhou com a gente, né, o desejo, o sonho que ele tinha de gravar um curso online. Isso. A minha dificuldade de gravar, vocês não fazem ideia. Eu quase pensei que ia morrer. E ele comentou conosco, na época, o Nando não trabalhava com A gente tá falando câmera. Tá, mas a gente nunca. tá falando do quê? 2012? 2012. 2012, né? Por aí. Por aí. Por essa Isso. roda, mais ou menos. Ah. E nesse momento, eu tenho um sonho de fazer um curso para levar a parte da comunicação para as pessoas, mas era mais direcionado para locutores, porque os locutores tinham também dificuldade. Tinha uma questão que o locutor tinha essa coisa de sempre falar mais assim, né? Mais impostado. Não só impostado, como cantado, né? Tipo, Exato. do nada eu falo assim,
em vez de ser, um copo d'água, por favor, né? Um copo d'água, por favor. Então, ele, né? E não é uma crítica, mas não uma forma de trazer mais naturalidade e a melhor forma de colocar a voz. Sim. Porque, mais uma vez, a comunicação, ela Sim. depende também da forma com que a gente Exatamente. posiciona a voz. E todo mundo tem essa capacidade, todo mundo tem. Mas Isso. tinha muito essa coisa do rádio, né? Tinha. Lá da época do AM, então perdurou. Então, para você ser locutor, tinha que ser aquele que falava mais impostado e também que falava mais cantadinho. Verdade. Então, ele tinha esse desejo, gente, não precisa isso, vamos lá, vamos trazer a nossa voz, né, trabalhar a nossa voz da melhor forma. Porque quem ouve o Ricardo até, né, fica aquela coisa, locutor de rádio, mas a voz dele é assim, é um grave, Sim. um grave trabalhado. Colocar uma aparelhinha agora fica fixo. Então, tem muita diferença de uma voz que ela é a voz, mas ela é uma voz trabalhada, para uma Sim. voz que ela é forçada. Então, ter esse conhecimento, essa técnica é fundamental para o resultado de um trabalho, Sim. principalmente quem usa a voz para precisa usar de forma estratégica, né? Então, chegou pro Nando, preciso gravar meu curso, cara. Beleza, estamos contigo. Cara, eu preciso que tu grave meu curso. Como assim? Conta um pouco, amor, como é que foi esse momento? Tu nunca esquece, tu sempre fala, né, do que ele te falou naquele momento. Por isso que eu vou deixar pra te contar. Lembra ele? Não, eu lembro. Ele lembra, ele conta sempre. Aí eu digo, tá, mas como, Ricardo? Aí diz assim, cara, o que não você sabe, você aprende. Isso É aí. isso que ele falou. Porque nunca tinha pego uma Isso, câmera, apesar dos nunca. meus pais serem fotógrafos, Nunca me interessei. uma vida no câmera. inteira. Ele admirava aquele trabalho, mas nunca tinha pego uma Nunca. câmera. Né? E aí vendi a minha motinha, que eu tinha uma CG 150. Eu me lembro. Pra comprar a primeira a T3i que tava ali na foto. É verdade. Aí compramos e dali a gente foi gravar o curso. Vamos embora. Me lembro de madrugadas lá na casa, uma friagem. Você lembra disso? Uma friagem, nós lá de fora e lá de dentro gravando. Aí quando ele começava a gravar, os cachorros começavam a coar. Eu me lembro dos papéis. De madrugada. Lembra do papel que a gente fez? Sim, Aquela quando foto, terminou, tem Aquela essa foto foto. tá postada no Facebook até hoje. Esse dia apareceu como lembrança pra mim. Olha isso. Tá lá cara. aquela foto lá. Que pegou o tem momento história. assim que eu tirei foto. Tá lá. O que bateu em ti naquele momento que ele te disse? Porque eu te conheço, claro que tu mudou muito daquela época pra cá, mas eu já sabia, já te conhecia, sabia que desafios também te mobilizavam, Não, te meu brilho me moviam, move, o desafio me move. né, até hoje. Mas o que você sentiu ali naquele momento? Vou conseguir, não vou conseguir, vou encarar, não vou encarar? Eu vou encarar porque eu sei que eu vou conseguir. Porque quando eu me desafio, eu vou até o fim. Eu vou descobrir o jeito de fazer. Que nem o Ricardo me desafiou aquela vez lá. Eu digo, cara, não sei fazer. Mas ali eu entendi que eu teria que me desafiar para poder aprender. E toda vez que eu vou fazer alguma coisa, que eu quero aprender alguma coisa, eu sei que eu vou conseguir fazer. É isso aí. Por mais tempo que eu demore ali em entender, aprender o conceito de tudo. Então, mas eu sei que eu vou aprender. Foi ali o começo Mas quem começou foi com o Ricardo, ele me... Tipo, porque eu nunca tive isso. O meu desafio era jogar futebol. Entendeu? Só que eu tinha força, tinha técnica e eu sabia que eu ia fazer certas coisas dentro do jogo e que eu poderia possibilitar pro time. Era um coletivo, não era o Fernando, entendeu? Então, depois que a gente conheceu o Ricardo começou a desafiar. Tipo, cara, o que ele tá me desafiando? E aí eu entendi que era pra desafiar porque ele sabia as condições que eu tinha e eu sabia que eu poderia fazer qualquer coisa. Não tem o que a gente não faça. Hoje, por exemplo, olha o que a gente tem, que a gente construiu aqui com a ajuda do Ricardo. A gente tá aqui onde tá hoje por causa do Ricardo também. Mas tudo isso aqui que a gente implementou e quando a gente desenhou, tem parte do Ricardo aqui dentro. Porque eu aprendi a fazer. Claro que tem uma base do meu pai, de pai, aprenda um pouco de tudo. Mas o que o Ricardo fez, o Ricardo foi aperfeiçoando isso em mim. Então, cara, eu sou muito grato por ele ter me desafiado e segue me desafiando. E agora eu pergunto pro Ricardo, como é ver o Nando hoje? Poxa. Saber que ele esteve em Paris, Barcelona, Israel, que esteve aqui em Minas, que esteve, sabe? A verdade, Gravando, né? Fazendo esse trabalho que começou lá. a Carmen acompanhou bastante coisas que eu falava. Sabe como eu descobri que eu sou uma pessoa boa? Eu descobri que eu sou uma pessoa boa, do fundo da minha alma. Eu me alegro demais pelo sucesso dos outros, cara. Nossa, eu não consigo explicar pra vocês. A gente sabe. Aí eu me emociono com essas coisas. Vocês são brincadeira, não tá valendo isso.
Vamos falar de técnica, que eu sei falar. Não tem como. Mas assim... Tipo, contando histórias. É isso aí, contando histórias. O que acontece é o seguinte, quando eu vejo... Eu me lembro quando eu vi eu me lembro como se fosse hoje o dia que falou que vocês iam para Barcelona gravar. Me lembro de todas as coisas. Não tá aqui o assunto, tá? Mas eu me lembro quando... Ela não vai gostar que eu fale isso. Eu me lembro da Kelly na banda Kelly. Eu me lembro da banda Kelly. Por que não vai gostar? Não vai gostar no sentido, tipo, que comente que daqui a pouco vão chamar ela pros shows de novo. Gente, ela tá... Se for chamar o cachê dela é outra coisa. Não, a Kelly mudou de lá pra cá, mas então, é a história. É a história. E era uma coisa, tipo assim, quando eu via, tipo, sei lá, qualquer notícia de ver você bem, meu coração se alegra. Eu não consigo explicar pra vocês. Às vezes, durante muito tempo, eu fiquei me perguntando como que funcionava a minha cabeça e meu coração, porque eu falava, cara, por que você não faz as coisas pra você? Sim. Se você tem a resposta pra tanta coisa, se você faz pessoas ficarem muito ricas. Por exemplo, tem um amigo em comum e chegou pra Carmen e contou pra ela, falou assim, olha, quero agradecer muito seu esposo, se não fosse seu esposo eu não estaria onde eu tô, nossa, hoje a gente só tem cobertura, você tem não sei o que, tem dinheiro não sei o que, se não fosse esse cara, não sei o que. A Carmen, quando chegou, me brigou comigo naquela noite, ela discutiu comigo, ela falou tipo assim, por que você ajuda tanta gente e você quer e você não enriquece, né? Uhum. Você faz outros ricos, mas você não enriquece. E eu sei que muitos homens e mulheres se identificam com isso. Que trabalham e fazem isso, fazem as outras pessoas prosperarem e muitas vezes materialmente ela não prospera. Mas eu não sei explicar para vocês que às vezes até pessoas que fizeram até mal, quando eu vejo elas bem, cara, eu não sei te explicar, meu coração acende. Uhum. E aí eu entendo que a minha missão na vida, nesta vida, é servir. Eu entendo a estratégia de também ser bem sucedido financeiramente. Eu entendo disso. Mas eu também sou muito privilegiado. A Luísa machucou o dedo e nós fomos num ambulatório. Até um amigo nosso, Diego, que hoje é meu sócio na cafeteria, e ele virou e falou assim, duvido que você tá numa UPA. Eu falei, tô na UPA. Qual o problema de eu estar na UPA, né? Só que foi emblemático estar na UPA. Eu tô falando de emblemático. Uhum. Por quê? Porque a gente olhou assim, a Luísa nunca tinha ido lá. Sim. A Luísa tem 10 anos. Que benção. E foi a primeira vez que ela tava naquela coisa, tipo assim, eu falei, o que tá acontecendo, né? Uhum. Tipo, e a gente explicando pra ela. Então, será que eu não sou tão rico assim? Uhum. Por não ter gasto com medicamento, remédio ou qualquer outra coisa? Cara, eu oro tanto pelas pessoas que têm filhos ou pessoas que amam muito, todo mundo, cara. Eu sou o cara que ora para as pessoas que eu nem conheço. Uhum. Eu tenho um amigo, eu gosto de considerar todo mundo amigo, assim, eu adoro. Uhum. Todos os meus alunos são meus amigos, todos os meus clientes são meus amigos. Eu adoro fazer essa mistura. A gente fala, tem que separar, né? Não, eu gosto de misturar, vamos ver que dá bom. Se não der, tudo bem. E a filhinha dele tinha nascido prematura, que é a do Alisson. Cara, eu acho que eu nunca orei tão forte, nem pelas minhas filhas, como eu orei pela filha dele, cara. Não sei te explicar. Eu me emociono com isso. Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que quando você me faz essa pergunta de como eu sinto que o Nando tá hoje, Uhum. eu sinto como se... como eu vou te explicar? Quer ver um resumo disso? Em 2020, depois a Carmen lembrou que não foi 21, foi 2020 que eu tive Covid. Eu pensei que era 2021, jurava. Sim. E eu fiquei mal, tal, todos vocês sabem, tipo, tive numa situação muito grave na UTI, então pelo menos disseram que eu tinha quase 3% de chance de sobreviver, Uhum. mas eu não tinha medo de morrer. Isso era louco, né? Todo mundo fala, passa um filme e tal, mas eu não tinha medo. Eu tava praticamente paralisado, porque eu não mexia as mãos, não mexia os pés, não mexia nada, eu não tinha movimento, porque a minha oxigenação era muito baixa, e o ponto real que eu chego pra vocês, que é o que mexe o meu coração, cara, é como se eu pudesse partir. Tudo bem eu ir embora. Tudo bem. Uhum. Por quê? Quando eu olho as pessoas que eu já participei de alguma forma da vida delas, e eu não tô falando isso pra me gabar, não, por favor, vocês me conhecem Jamais. bem. Eu sei que você não me conhece tanto, mas eu juro, quem me conhece sabe.
O quanto é genuíno. E eu tenho dificuldade de me gabar. Esse é o grande problema. Esse foi o grande problema durante anos. Durante anos. De falar que eu atendo celebridade, eu falei, não fala que atendo celebridade, não. Não conta, não precisa contar. Atende milionário. Que milionário? Não, pessoa como nós. E tal. Por quê? Porque eu não queria que as pessoas entendessem dessa forma. E aí a gente confunde a relação de humildade. E aqui vai a maior lição de todas na minha vida. É entender o que significa a humildade. E então eu me alegro sim quando eu vejo o Nando, quando eu vejo você, e vejo pessoas que eu amo e que aprendi a amar, e até pessoas que eu nem conheço, gente. Exato. Que nem a filha do Alisson me conheceu só depois, entendeu? E depois é lindo, eu amo isso, amo. Alegra, eu sinto a dor, sabia? Eu sinto dor às vezes. Então, me envolver tanto. O ponto que eu queria chegar é a palavra humildade. Eu tentei descrever o que é ser humilde. E eu não consegui encontrar, mas eu encontrei uma outra coisa. O que é não ser humilde? Não ser humilde é humilhar o outro. Alguém, alguma coisa. Eu chegar aqui e humilhar você por algo. Não importa o que. Eu te humilho. Se eu te humilho, eu não sou humilde. Ah, mas ele ajudou milhares de crianças. Não interessa. Se você humilha alguém, você não é humilde. Simples assim. O que é diferente de simplicidade também. E essa é a questão. E aí eu tomei um choque. Porque eu falei assim, eu sou uma pessoa humilde. Eu fiquei feliz comigo. É que eu falo comigo, gente, na frente do espelho. Eu fico falando comigo, eu sou doido. Mas aí você tinha dúvida? Não, eu falei, sou humilde, sou muito humilde. E de repente eu falei assim, comigo mesmo. É mesmo? Tá, sei que você é. O que é não ser humilde? Ser humilde é não humilhar. Se você humilha alguém, você não é humilde. Se você não humilha, você é humilde. Se você exalta, se você dá atenção, se você é gentil, gentileza é o significado de humildade. Tal. E aí, tá, então por que você não é humilde? Eu falei, mas eu sou humilde. Não, você não é humilde. E essa discussão comigo. Tá, se você fosse humilde, você não acredita que você deveria ser, humilde com você também? No sentido de não maltratar, ou não menosprezar, ou humilhar a si mesmo? Esse foi o melhor choque de realidade que eu já tive na vida. E a partir daí muita coisa mudou. Então, se você se humilha, você não é humilde. Ou você não é gente. Tudo parte de si. Lembra que eu falei para minhas filhas? Minta para todo mundo, só não minta para si mesmo. Eu tenho que estar bem, cara. Eu tenho que estar bem. Energia. Se eu tiver que enfrentar realmente seja o que for, e eu falo sempre, quando eu posso ir para alguma coisa, estando em paz, mesmo que seja indo para a guerra. Se eu estiver em paz, se meu coração tá bem, eu posso estar indo para a guerra, não interessa. E a gente sabe que guerra é um conflito que não é nada agradável, é muito feio até. Então, mas e aí? Mas eu prefiro ir para a guerra, que seja, mas contanto o coração esteja em paz, do que talvez ficar num lugar super bonitinho, super legal, com o coração amargurado ou amargado de alguma forma, né? Então esse é um ponto. Eu sei que parece muito, sei lá, muito romântico da minha parte falar isso, mas é uma verdade absoluta na minha percepção. Todos nós queremos gente boa do nosso lado, cara. Todos nós queremos. E eu falo sempre, todos nós, somos tomates. Vou explicar, né? Porque senão fica assim, como assim sou tomate? Por favor. Você é um tomate. Nesse momento pensa num corte agora. Tomate, Nós somos tomates. A data é mais ou menos de 1840 e poucos, tá? Onde falava sobre... É um conto até. Aí depois eu fui ver, tem uma veracidade nisso. Claro que ao longo dos anos as coisas vão mudando um pouquinho as formas, né? Mas eu fiz uma pergunta. Olha como eu cheguei a essa conclusão. Eu cheguei a essa história. Eu fiz uma pergunta. Eu sempre tive medo de subir no palco. De me expor. Eu tenho medo da rejeição, medo de vender e medo do sucesso. 3 medos. E esses medos acompanham todos nós. A diferença é como nós lidamos com ele ao longo do processo. E aí eu falei assim, por que eu tenho medo de alguém jogar tomate em mim? Quem vai levar tomate? Não, pensa por um instante. Quem vai jogar tomate em você, velho? Ninguém vai jogar tomate. Mas aí, lembra dos desenhos que nós assistíamos? Sempre jogavam tomate. Verdade. Aí eu falei, por que jogavam tomate?
Aí cheguei na história, entendeu? Comecei a pesquisar para entender por que jogava-se tomate. Na verdade, o tomate durante muitos anos foi considerado um veneno. Por quê? Porque o tomate ele era servido numa bandeja de estanho. Há essa conexão, bandeja de estanho, tomate, ela se transformava em chumbo. Numa composição química que não fazia bem para o organismo, para o corpo, tá? Como eu tô falando, é uma história sim, mas tem uma base realmente real. E depois você pensa, as pessoas morreram, muitas pessoas morreram. De fato, existe uma história de pessoas morrerem por essa contaminação. Mas e aí? Elas morreram porque comeram tomate ou porque comeram tomate com chumbo contaminado, tóxico? Então todos nós somos tomates. A diferença é onde estamos sendo servidos. Só isso. Todas as pessoas para mim são boas. Eu só entendo que ela está numa bandeja, naquele momento, que realmente dá toxicidade. Todos nós somos de alguma forma ou de outra tóxicos. A diferença é que você tem que ter discernimento, responsabilidade para não deixar a sua toxicidade chegar no outro e que a dos outros não contamine você. Simples assim. Como eu falo, filosófico, romântico demais, mas faz sentido. E como faz sentido? Amor, tu lembra eu nas aulas, que o Ricardo é meu mentor de comunicação desde sempre, né? Nós nas aulas ali, fazendo leitura de texto e eu subindo numa moto que não existia. Kelly, agora suba na moto. Hã? Suba na moto. Que moto, Ricardo? A moto? Ué, vamos aqui, interpretar o texto? Uma moto. Vamos interpretar o texto, né? Gente, e é incrível, assim, a gente ouviu você por muito tempo e eu vou me controlar para não me emocionar. E eu tô me controlando faz tempo, querido, você não faz ideia. É que quando você vive algo com alguém, você tava falando, né, Sim. sobre estar junto, né? Muitas pessoas estão perto, mas não estão junto, né? É isso aí. Então, quando você tá junto e você constrói algo verdadeiro, tu me ajuda, né? Ele entra. E se eu começar a chorar e ela chorar também, você fica falando alguma coisa. Ferrou. Eu vou pegar o lencinho que tá aqui. Pega. A gente já deixou escondidinho aqui. Sabíamos. E eu, pelo menos, sou muito chorão. Pega pra mim de vez em quando, só escondido aqui, ó. Passa aqui assim, ó. Aqui assim. Foca no Nando aí, alguém, por favor, deixa enquanto Corta isso. pra mim. Corta pra ele. O pior é que a câmera do Nando tá junto da minha. Esse é o problema. Na edição a gente ajusta. Não tem Tá bom. escapatória, né? É. Mas, enfim. Nossa conversa estava bem divertida, a gente estava conseguindo conter, né? Mas, enfim, quando a gente constrói algo verdadeiro, que eu vejo que hoje em dia, talvez sempre na história, mas a gente vê com mais frequência hoje em dia, né? As relações muito superficiais, né? Infelizmente, esse imediatismo, ele vem contaminando, eu vejo, né? As relações. E quando a gente olha para nossa história e a gente vê o que a gente construiu, essa base tão sólida da gente acompanhar o sonho um do outro. A minha história do Nando, ela é pautada nisso, né? A gente acompanhou muito, a gente viveu muito o sonho do outro pra gente conseguir passar a nossa adolescência namorando, passar por transformações, chegar num casamento, com todos os desafios de trabalhar junto também, que você acompanhou tanta coisa junto com a gente, esteve lá, que acredito que esse é o ponto principal, independente de estar perto, né? Então, quando a gente constrói algo que é verdadeiro, com intensidade, com realmente se importando e vivendo aquilo, você não tem como não conhecer a essência da pessoa, não tem como você... Então, cada coisa que você traz aqui, essa tua emoção de falar do quanto que você realmente, a gente sabe, quando a gente olha pra ele, a gente sabe quanto que é genuíno, as tuas orações, e não só... uma oração isolada, porque a gente diz uma oração, ela só é oração quando ela tem ação, né? Então, quando você se coloca assim pro outro e você fala e explica a questão da humildade, eu lembro de você, quantas vezes você foi hostilizado, quantas vezes você foi criticado por pessoas que não acreditavam e que muitas vezes faziam chacota, assim. Mas olhando para aquele homem lá atrás, que encarou isso sem vitimismo, porque apesar do sofrimento, que a gente sabe o quanto que tu sofreu com isso, de ouvir, muitas vezes de pessoas próximas que, cara, você tá louco, cara, como assim? Nunca que você vai conseguir isso, nunca que você vai atingir isso, onde você tá com a cabeça? Ricardo, mas isso não é pra ti.
E olhar para você hoje, você tendo superado tudo aquilo e continuar com esse coração tão grande, continuar com essa essência, isso só nos deixa... Por isso que eu me emociono, porque eu sei da pessoa que você é, eu sei do profissional que você é, e eu sei desse ser humano que leva para cada um que se aproxima essa essência. E feliz daqueles que enxergam isso. Nossa. Feliz de nós, né, amor? Privilegiados. Feliz de nós que tivemos você no nosso caminho para o nosso aprendizado profissional e pessoal, né? E tudo que tu tá falando, eu acompanhei muito isso de perto com ele, vi situações e o Ricardo sabe, eu tenho, meu arquétipo é justiceiro. Eu tinha vontade de esganar, que falava assim, calma, Nando, calma, não sei o quê. Com aquela paciência dele sempre, né? Aquele discernimento dele. E eu não tinha o entendimento naquele momento, entendeu? A vontade era de desganar o cara que tava ali falando mal dele. Eu digo, cara, justamente para a gente saber, né? Um sonho que não, que movia, que sempre moveu ele. Sim. E uma certeza que ele tinha. Sim. E aquela certeza, a gente sabe que não era por um capricho, não era por querer atrair um sucesso, ele sabia da verdade que tinha por trás. Sim. De cada pessoa que ia ser impactada, de cada pessoa que quando recebesse, é Deus o tempo todo. Sim. Te trazendo, te impulsionando, e é linda essa presença. Quantas vezes a gente conversou, né, madrugadas, escrevendo os roteiros do feedback. Também. Né? E a gente com aquela presença ali, sabendo Sim. que Deus estava guiando tudo. Amém. Esse meu relato e essa é a minha emoção, Ricardo. Você sabe quanto que ela é verdadeira e genuína, quantas vezes a gente já chorou juntos, Nossa. né? Quantas vezes a gente achou que estava tudo perdido. Sim, sim. E a gente se reergueu juntos. Oh, meu Deus do céu, você me mata. Nossa, eu nunca tive que controlar tanto emoção. Mas esse relato é para justamente só reforçar que quando tu explica sobre humildade, pode ter certeza que as pessoas que te conhecem, isso é o mais importante. Digo mais, isso não é o mais importante, Deus te conhece. E quando a gente entende que a gente não precisa agradar ninguém, só a Deus, e que automaticamente, né, quem a gente consegue impactar, aquela pessoa pode ser, né, beneficiada de alguma forma, né, amor? É isso aí. E é lindo ver onde ele tá hoje. A primeira... Orgulho, né? Sabe, as primeiras vendas... Eu sei que eu pude fazer parte de tudo isso, pude, de uma certa forma, retribuir o que ele trouxe pra mim. Isso aí não... Eu quero estar junto com ele sempre. E nas histórias que a gente conta. As histórias que a gente construiu, muitas noites em claro que a gente construiu, conversou, orientação, direção, teve tudo. Nossa trajetória de anos, cara. 2009, são quase 20 anos, são 17 anos, 17, 18 anos a gente se conhece. Então são muitas coisas que a gente viveu juntos, não foram poucas coisas, não. Muita coisa a gente viveu junto. De altos e baixos. Exatamente. Nós morando em Floripa e a gente tava... Uma das situações, porque são tantas. Ele morava no Rio Vermelho e a gente... No centro de... Coqueiros, né? Coqueiros, Continente. No continente, isso. Dá o quê? Quase uma hora de deslocamento? Meia hora. Não, 40 minutos. Dá mais. 40 minutos. 40 minutos a uma hora, hoje dependendo. dá, não, hoje dá 2 horas. 2 horas. Exato. E claro que o Nando não foi diagnosticado, mas a gente sabe que ele estava num quadro depressivo ali, porque a gente estava numa situação muito difícil, já com a produtora, mas de uma forma que ainda patinando muito, né, amor? E a gente naquela busca, e o Ricardo sempre teve isso, né, do nada. Eu falo do nada, mas a gente sabe como é que ele é, não é do nada. Mas a gente não tinha chamado, não tinha contado, de repente, uma mensagem do Ricardo, vocês estão bem? Transcendia, né? Era lá do outro lado, ele sentia, e não só conosco, quantos amigos teus, quantas pessoas até que nem eram tão próximas, mas você sentia, e não ficava só nisso, não é vocês estão bem. Ali a gente já quase, né, em prantos, a gente, olha, o Ricardo tá sentindo, aí a gente contava o que estava acontecendo, e ele não importava, ele se deslocava da casa dele até a nossa casa e chegava lá, vamos lá.
Quais são os produtos que nós temos aqui? E a estratégia começava a ser desenvolvida. Ó, eu lembro das animações de logo. Ó, animação de logo, todo mundo precisa. Nando, vamos lá. Vamos ver aqui. Agora a gente faz um stories, agora... E a gente... Só o fato de estar junto, aquela energia... Meu Deus, gente, vocês vão me matar do coração, sinceramente. Mas é isso que é preciso dizer, Ricardo, e Nossa. não... E o propósito do nosso, de estarmos aqui hoje, é sim por tantas histórias, né, amor? Que a gente, graças a Deus, a gente sabe que tu tem muitos amigos e muitas pessoas que gostam de ti, porque quando eu falo de ti, eu conheço o Ricardo. Mas eu e a Kelly, nós somos muito privilegiados porque a gente pegou o começo de tudo, tanto do nosso quanto do teu. Então a gente conhece, eu agradeço a Deus todos os dias por ter você na nossa vida, a Carmen, a Lulu, sempre esqueço o nome da pequena, a Laurinha, que é uma capetinha. Ela é do avesso. E por a gente ter conhecido vocês lá desde o início de toda a nossa construção, da nossa jornada lá, porque quando tu estava em Floripa, tu estava buscando algo, assim como a gente estava em Blumenau. E, cara, eu me lembro que a gente ia lá e buscar vocês lá, lembra que a gente buscava vocês, a gente fazia questão de buscar vocês para estar junto com vocês. Nada, nunca foi por interesse, sim por ter vocês do nosso lado. Não, sempre foi. Sempre, sabe? Assim, era um prazer estar com você sempre. Sim. E é um prazer estar com você sempre, né? Da gente poder fazer tudo isso juntos, toda essa construção. Claro que hoje tu tá lá em Floripa, segue tocando teu negócio lá, a gente aqui, mas sempre a gente tá trocando ideia, conversando e pedindo orientação, né? E cada enquadramento, cada iluminação, né? Eu vejo o Nando hoje no aperfeiçoamento dele e não tem como a gente não lembrar, porque ele posicionava a câmera e o Ricardo vinha, olhava, ajustava e aí, Nando, mais aqui, Nando, mais ali. E por mais que naquela época parecesse exaustivo, muito bonito ver o Nando dizer, o Ricardo me formou, o Ricardo me lapidou. Porque se não fosse aquele começo todo de entender, porque era um projeto que estava nascendo, por mais que a gente tivesse entendimento que era o começo, queria ser o melhor. Não, agora hoje eu sou quem trabalha com ele que vai sofrer agora. E o dia não estava lá em Livramento. Agora a gente foi para Floripa no recesso, né? Passamos alguns dias lá, eu fui visitar ele sozinho, que tu estava fazendo algumas coisas com a Kate lá. A gente conversou muito, assim, o dia inteiro conversando, né? Sim. Aí a gente, no outro dia, acho que a gente viajou já no dia seguinte, e no outro dia ele me ligou. Tipo, o Ricardo me ligando. Porque é difícil ele ligar, devido às funções dele, os compromissos dele, né? E geralmente ele manda mensagem, quando me ligou, o que aconteceu? Só que eu não entendi no primeiro momento que eu tava fazendo alguma coisa lá, e ele me ligou. Aí ele tava passando algum problema lá, tipo, do audiovisual. E aí ele me ligou e o cara me pediu orientação. Que legal, cara. Consegui, cheguei no auge da minha carreira. O Ricardo tá me pedindo auxílio. Tá aí, ó, viu? Significado de sucesso pro Nando. Fechou, tá validado. Exatamente. Ai, meu Deus do céu, vocês me matam do coração. O que eu posso dizer é obrigado. Obrigado. Durante muitos anos eu quis muito aplauso. Eu cresci, aquele menininho cresceu esperando aplauso. Sim. E agora adulto eu posso te falar que eu quero aplausos, mas ele é um segundo plano. O primeiro plano agora eu quero obrigado. E ao longo da vida eu percebi que era só obrigado. Obrigado. Mas não obrigado no sentido de dever que o outro tenha para comigo, mas de gratidão. Tipo assim, sabe? Quando você é aplaudido num palco, eu me lembro da primeira vez que tinham 5.000 pessoas em pé me aplaudindo. Foi uma sensação que eu não consigo explicar. Mas uma parte que foi louco que eu vou falar pra vocês. Chegou uma mulher, ela tava com uma muleta assim, só de um lado, e chegou e virou e falou assim pra mim, cara, obrigado. Você não tem ideia, mas hoje você salvou minha vida. E eu falei assim, e essas horas a gente meio que, sabe, não quer ser meio essa coisa exagerada e tal, então eu falei assim, nossa, salvar a vida é um pouco pesado, né? Tipo, mas ela falou assim, acredite em mim. Acredite em mim. Obrigado por isso. Aquele agradecimento de uma única pessoa, equivaleu 5.000 pessoas me aplaudindo. Nossa. Juro pra vocês, eu trocava. Sim. E aí eu falei assim, cara, é isso. Não são os aplausos, eles são bem-vindos e eu quero. Mas o obrigado é o que mexe com a minha alma e aquece meu coração. Então toda vez que vocês falam, e a maneira como você fala é uma expressividade de um obrigado. E isso, eu não consigo te explicar. É muito lindo pra mim, é muito... sabe quando você tá
Eu sou uma pessoa que sempre tem palavras para dizer, vocês sabem. Sim. Eu sempre tenho resposta para quase tudo. Pra tudo. Eu não consigo responder, eu não consigo falar nada. Já falou por tantos anos. Obrigado. Então agora sou eu que agradeço. Obrigado. Sabe que é muito especial. E uau, a gente tá numa construção e numa jornada. E essa jornada a gente tem que fazer alguma coisa com ela. E eu quero deixar um bom legado. Eu sempre tive essa filosofia de que minha esposa, minhas filhas, as pessoas, minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, todos à minha volta, que ao falar meu nome, de verdade, do fundo da alma, quando falar meu nome, não seja hostilizado, que não seja tipo, que é esse? Tipo, ao contrário. Que todo mundo fala meu nome. Já aconteceu de coisas de falar assim, cara, eu queria te conhecer porque, pô, todo mundo fala bem de você, mas você é tão... Não é possível. Você tão bom assim? Né? E eu falo, nossa, eu não faço muita coisa não, querido. Mas eu faço o básico. E eu aprendi uma coisa e eu queria deixar essa mensagem. Se você me perguntasse hoje qual é a coisa mais poderosa, ou a palavra mais poderosa que eu cheguei à conclusão do universo, e eu sou cristão e eu nem diria Jesus, porque Jesus usou essa mesma estrutura dessa palavra para descrever o maior poder de todos. E a palavra é gentileza. Nada supera uma gentileza. Nada. Pode parecer que você foi gentil agora e você não foi correspondido de imediato. Quantas vezes não foram gentis comigo e eu fui gentil? Mas e aquele lance que eu falei para vocês de minhas filhas não ter precisado? Sim. Médico, no sentido de por uma enfermidade, por alguma coisa. Não precisa vir diretamente da pessoa que você... A gente, tipo, por exemplo, situações difíceis financeiramente falando, mas é como, tipo, a alegria nunca saiu da nossa casa. Não importa qual é o momento de dificuldade. Um outro conselho que me veio antes e eu queria falar que é importante sobre relacionamento é como ter certeza que essa pessoa é para sua vida. Amigo, esposa, filhos, tudo. O que é para tua vida? E eu cheguei à conclusão de uma única coisa. É só você fazer o seguinte. Se essa pessoa, por algum motivo, sei lá, por exemplo, isso aconteceu eu e a Carmen, de verdade, aconteceu mesmo. Ela me fez uma pergunta, tipo, se tava assistindo o Globo Repórter, alguma coisa assim na época, faz muitos anos, e ela falou, e ela falou assim, olha o que tá acontecendo, que assim, o senhor cuidava de uma senhorinha, mesmo ela numa situação super difícil, onde ela estava bem debilitada, então tinha que limpá-la, cuidá-la. Aí a Carmen perguntou, você faria isso comigo? E eu disse, com certeza absoluta. E a Carmen perguntou de forma muito honesta, e falou assim, como você pode ter certeza numa coisa dessa? E eu respondi para ela, porque poderia ser comigo. Então o que eu cheguei à conclusão? A pessoa que está do seu lado, se você amanhã, Deus o livre e guarde que você permaneça na bênção, tá? Amém. Que Deus te guarde. Mas ó, se amanhã a pessoa ficar numa situação tão vulnerável, ao depender 100% de uma outra pessoa, minha pergunta é, as pessoas que estão agora do seu lado vão cuidar de você? E eu não tô falando de um momento para botar no Instagram. Tô falando dos piores momentos. Eu tava conversando com o Marcos Rossi, e é legal isso, um monte de gente que eu tenho admiração, respeito, todos me chamam de mestre ou mentor, e é muito lindo isso. É lindo de ver. E o Rossi... Não por títulos, mas de ver a própria humildade essa deles, relação, né? A relação de E eu tenho uma admiração pelo Rossi incrível, assim, sabe? E ele contou um negócio, ele falou um negócio pra mim, cara, a gente tava conversando numa situação pessoal dele, numa situação, e ele falou, cara, você imagina, a gente tava falando sobre depender das pessoas, ou tipo, você depender ou fazer alguém depender de alguma forma de você. E ele falou, cara, imagina eu. Imagina, ele não anda, ele não tem os braços, não tem as pernas, a coluna dele é realmente rígida. E aí? Ele depende de alguém literalmente. Desde sempre. Isso é muito louco. Isso não é problema para ele. Ele é grato por isso. Ele é grato por todas as coisas. Hoje o cara brinca com ele e fala, pô, cara, você malha, para com isso, você tá me queimando. Entendeu? Você faz flexão, querido. Você toca na escola de samba. Pô, você surfa, cara. Eu não surfo, você anda de skate. Entendeu? Você canta, você, tipo, advoga. Você, tipo,
Faz um monte de coisa, você palestra, faz um monte de... Palestra eu consigo fazer também, então essa eu não vou colocar na conta, tá? Mas sabe, tem uma família linda e tudo, e é louco isso, sabe? E você não pensa que ele não tem as suas frustrações? É isso que faz o homem e a mulher crescer ou ser grande. Não é não ter problema, é como lidar com o problema. E essa é a minha mensagem final para que fique claro no coração de todos, e é uma frase que eu gosto muito: porte-se como tal. Todo o tempo. Porte-se como tal. E faça aquilo que você merece. Se você não tá bom, você tem que correr atrás. É o que você merece. O que você merece? Faz acontecer. De alguma forma. Dentro da sua capacidade e disponibilidade. Obrigado por vocês me proporcionarem esse momento de não só acolhimento, mas de... Eu não consigo nem explicar o que eu tô sentindo. Isso é muito legal. E olha que, como eu falei, normalmente eu explicaria isso tecnicamente. Isso. Só que infelizmente não é forma técnica. Aqui é a realidade nua e crua. Deixamos o Ricardo sem palavras, amor, é isso Nem mesmo? eu estou acreditando. Brincadeiras à parte, o Gide já tem lá a foto do começo de tudo, os primeiros vídeos do curso online do Ricardo, Meu feedback. Deus. Da nossa engenhoca. O que é... Olha, o que a gente não, conseguia não é assim. fazer? Não é esse não. É a 15, Gide. Vamos ver. O que temos? Aí, Tínhamos lá, né, o Nando e eu, um quartinho. Também gravamos muito lá. No Ricardo, tínhamos a sala dele. A sala ali. Que loucura, Meu cara. Deus do céu. Gente, Não, a Kelly trabalhando ali com Aqui, os bem no roteiros no cantinho. TP, é... né? Nossa Olha, senhora. não, é sério, que diferença. Mas uma coisa que é legal, Kelly, que a gente sempre fala, é assim, ó, tudo bem. Agora todo mundo tá vendo o quê? Um monte de bagunça. Tem um monte de coisa. coisas amontoadas. Mas acredite, isso daqui é tudo por causa do som, por causa da referência, da Falando em qualidade. técnica, aqui tudo foi técnica. Foi tudo técnico. E por isso que a gente Tudo fez tá aí por aqui, não é nada por Nada por acaso. acaso. A gente fez questão de trazer, claro, principalmente por ser história, que é lindo a gente ver lá aquele comecinho, os jeitos, né, que a gente dava, mas principalmente de mostrar esse cuidado. O Ricardo sempre foi Que muito legal. assim, né? Isso E- foi uma melhor escola que Exatamente. Porque, Então, ó, os cantos, tinha que cobrir os cantos Isso. por causa da E reverberação. é isso aí, tipo, não tem explicação pra isso, porque faz quem não quer dar desculpa. E a gente não tinha desculpa pra fazer as coisas. Meu Deus. Tá aí, ó, a gente fazia de qualquer jeito, não tinha jeito. Não tinha Não tinha dificuldade. dificuldade pra dar um jeito. É, entendeu? isso aí. Então a gente dá um Não, jeito e de depois qualquer no forma, final fica bonito, né? Exatamente, o resultado dos Isso. vídeos, eu lembro. A qualidade, as pessoas já falavam na É. época sobre qualidade, tipo assim, como assim? Vocês gravam Isso, como, né? Porque é. É. qualidade que tiram é assustadora. Eu lembro da alegria, né, Nando? Gide, será que tu consegue? Eu vou puxar mais pelo Gide. Tem uma foto que nós estamos em frente a um computador e a gente tá vibrando. Eu Tem? queria muito Tem, colocar essa tem foto, lá, porque foi essa foto? Lá quando em Blumenau. a gente- primeira aula no feedback, pronta. no primeiro Tem? pronto, tem a primeira aula pronta. Aí, ó. Aí, Ai, que legal! a gente registrou a primeira Que legal. aula do feedback pronta lá em Nossa Blumenau, Senhora, que a agora gente eu tô teve no vendo edição. que aquelas caixas são antigas, hein? Você- Né? Olha lá. Olha Olha ali. aí! Pronto, temos a primeira aula! Ai, meu Deus do céu. Gente, legal, é muito bom. que legal. É Olha muito lá. bom. Muito bom, É muito muito bom. bom. O que tu sente, amor? Foi teu começo, né, também? É o nosso. Orgulho É. de tudo que foi construído nesses anos aí. Nossa, cara. Eu tô... Não, é que nem Ricardo, não tem palavra, né? Caramba, cara. Olha aí. E aí? Carmencita lá, a gente tentando Ah, fazer. Carmencita. Vamos produzir uma capa de revista? No intervalo das gravações, descontrair um pouquinho. Gente, é Ai, isso. meu Deus do céu. Nós éramos jovens. Éramos. Eu me sinto jovem, não sei vocês. É com vocês. Não, fica tranquilo, querido. Nós estamos... Ai, aqui a gente conseguiu. assim, tá revezado, né? Porque era eu que era pra estar Olha sentado ali. na poltrona agora. Aí eu já tava editando, tava... Isso acontecia muito, né, amor? Acontecia. Também. Mudava um pouquinho, ele ia lá, ajustava. Ai, meu Deus do Gente, céu. o que tem mais aí, Gide? Vamos Que ver, épocas vamos ver. boas, né? Olha o quartinho. Tinha que ficar pra fora É do quarto. verdade. Ficava na Aí porta. tinha que usar essa que a gente colocou... Tapume? Não, é um Não. OBS ou USB? USB. USB. E aí tinha que colocar porque a luz refletia, a gente tinha
Mexia na câmera, lembra? Que a gente mexia na Verdade. luz da câmera. Isso, ela ficava ali, ó, apoiada na porta em cima. Então, por isso que eu falo, eu lembro. Ela funcionava como um parasol da lente. Exato. Isso. Mas vocês percebem que era o Cara, que tempo todo aquele loucura, cuidado, Sim. aquele zelo com o detalhe. Sim. E é lindo ver isso, sabe? O quanto Sim, que sim. isso Mas tu reflete vê, ó, no trabalho. Lá naquele canto era um banheiro. E lá Isso. reverberava. Aí a gente Ah lá, colocou tem espuma lá. lá em cima, lá, ó. Meu Sim, Deus sim. do céu, cara. Mais uma, Gide, que agora a gente se empolgou, mas já Esses vamos, tudo isso aí. vamos encerrar. Que tem mais aí, Gide, próximo. Deixa eu ver se tem mais. Não, eu fico pensando, sabe no quê? No tempo, o quanto ele Isso aí, ó. também, olha. Uhum. Nossa, mas gente, mas isso aí é uma bagunça organizada, tá, gente? Bagunça organizada, é verdade. Isso é uma bagunça organizada. É. Mas assim, o quanto o tempo, ele nos realmente mostra a relação do que você quer, do seu propósito, da verdade sobre tudo aquilo. Porque quando você olha, hoje nós estamos num mundo que estamos tão na busca dessa sensação dopaminérgica de, por exemplo, uma música hoje, lembra? A gente consegue lembrar de música, que nem quem tiver, vamos supor, acima de 35 anos e eu cantar O Tempo Passa, o tempo voa e a poupança vai... Isso é um comercial, cara. Sim. Aí é a poupança vai induz. Tanana. Todo mundo lembra disso. Bom, o que eu quero chegar? Antigamente, as músicas que se nós colocarmos agora uma música de 2000, de 2010, a gente vai cantar, a gente vai saber a letra inteirinha. Sim. Entendeu? Esses dias atrás, eu revelando algumas coisas. Não sei quem lá... foi no aniversário. Aí tocaram... aquela música, tô viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês, sabe? Tipo, acho que é P.O. Box. Do P.O. Box, cara. E aí, eu falei, que isso? Gente? E o detalhe que todo mundo começou a cantar a música. E eu falei, gente... Aí você começa a perceber também, tem umas letras também que você fala, meu Deus. Mas qual que é o ponto onde que eu quero chegar? Hoje, você não consegue lembrar das músicas. Uhum. Você não sabe cantar mais a música inteira, porque amanhã já entrou uma outra e você já não sabe como ela Tudo funciona. muito passageiro. Muito. É. Você não consegue. O resgate disso é muito importante. Então, quando nós olhamos essas fotos, lembramos que, todavia, prezamos pela qualidade desde sempre, não de agora. Uhum. Tipo, eu sinto que aquela frase que fala, eu entendo que tá nessa trend agora tal, mas tipo, vamos começar a melhorar depois, que todo mundo fala, primeiro né? você começa. Depois você melhora, né? Não, nós fazíamos já bem pra caramba, entendeu? E só melhoramos. Exatamente. Então, dentro da sua disponibilidade e possibilidade, entendeu? Só não nos limitamos Minha frase, com não ter os recursos que talvez fossem necessários naquela época para já começar. Essa aqui a gente separou, que é muito você. Aí, Josué, É muito você. O pensar, você ir fazer o trajeto de Floripa a Blumenau, gravando áudios para não esquecer dos insights que você estava tendo, trazendo as ideias, trazendo as estratégias e tendo o tempo todo, sabe? Essa foto é E emblemática. os métodos que você coloca em prática, o PPE, que transforma. Transforma tudo. Isso aqui é lá no escritório. Aí eu fico olhando, a gente lembrar daquela sala. Exatamente. Mudou algumas coisas. Primeiro você começa, depois, né? E tem mais um que... Agora é o videozinho ali, Gide, que... Meu Deus, a alegria, a felicidade, a gratidão. Nossa. E eu me emociono de novo. Obrigado. Não vale. Não tem nem papel mais. Porque é cada pessoa aí que eu sei que é impactada pelo que você faz. Foi lindo. E que bom que a gente começou. Obrigado por Que isso. bom que você não desistiu com cada desafio. Muito obrigado. Que bom, Muito Ricardo. obrigado. Isso aqui é só um vídeo, né? Que são muitos, graças a Deus, onde você tem chegado. E é por isso que emociona, por a gente saber que Nossa. a tua missão tá sendo cumprida. Obrigada por nunca ter desistido. Obrigado, viu? Obrigada por ter confiado na gente para trilhar esse caminho junto contigo.
Obrigada por ter aberto a porta da tua casa lá. Né, amor? 1900 lá vai pedrinha. Limpa aqui agora. Aí, aqui, ó. Limpa ali, não, tá mais Aqui, perto. Aí já limpou. Aí limpa ele ali, Não. assim. Aqui, ó. Aí deu. Aí deu? Aham. Obrigado, gente. Obrigado. Mas E é agora? isso. Obrigada por estar aqui. Vamos se recompor, né? Como que a gente segue depois disso? Fala pra mim. Obrigada por ter vindo quando a gente tava na obra aqui, que também foi difícil pra caramba. Não foi fácil. Só ele sabe. Só a gente e ele sabe disso. E quando a gente colocou em prática esse sonho aqui, que você também acompanhou, e você veio aqui no momento que a gente quase estava desistindo da obra. E você entrou ali por aquele corredor, pegou teu celular. Vamos registrar isso aqui. Nós sentadinhos ali naquela sala vazia ainda. Eu me lembro. Nós sentadinhos em dois banquinhos, né? Pensando, e agora? Qual é a estratégia de agora? Oh, meu Deus do céu. Mais uma. Mas aqui estamos e Deus preparou esse momento, eu tenho certeza, lá atrás. Ele já tinha tudo escrito e a gente Que assim seja. tá aqui sabendo que não terminou, né, amor? Jamais desistir nunca. É mais uma etapa que a gente vai indo juntos ainda. Etapa aprendizados no meio do caminho. É. Sempre. Todo meu desejo de agora, minha vontade, meu carinho, do meu amor, do meu coração agora, é que as pessoas entendam do fundo da minha alma. Vale a pena ser bom. Sempre. Vale a pena. Obrigado por vocês, ainda em vida, me deixar claro isso. Tá bom? Obrigado por isso. Agradeço por tudo. Deus abençoe vocês, que vocês possam realizar muitas coisas ainda. E todas as pessoas que eu conheço que vão passar e já passaram por vocês, sempre vão ser gratas. Vocês são boas pessoas. Tudo que vocês fazem com afinco, com amor. Se dedica além da conta. Ao ponto de eu falar quantas vezes: ei, maneira, hein? Vai dormir. Quantas vezes eu briguei com vocês e falei: vai dormir. Sim. Deu. Vocês não vão fazer como eu fiz uma parte da minha vida. Lembra que eu falava? E eu agradeço por vocês terem me apoiado em várias coisas também. E agradeço também por terem me escutado em situações que vocês sabem que eram duras às vezes, porque eu tenho que às vezes falar coisas que precisam ser ditas, mas é com muito amor e com carinho. E, nossa, eu só sinto orgulho de vocês. Saibam disso. E a gente tem que finalizar, senão eu não aguento. E aí, meu amor? É isso aí. Mais um Itscast, né? Com o nosso querido irmão Ricardo. Que Deus abençoe a tua vida, da tua família. Obrigado. Siga sendo esse cara, como sempre fala nas mensagens, um cara sensacional, que eu tenho muito orgulho, que não é meu amigo, é meu irmão. Não é de sangue, mas é meu irmão de coração. E as portas da casa estão sempre abertas para ti. A mesma coisa. Obrigado. Que lindo. É lindo, é lindo. E para não deixar passar, a gente tem uma lembrancinha Temos para ti. Um pequeno gesto do nosso amor por ti. Deixa eu ver. Nossa, barras de ouro. Também. Então. De ouro. Eu vou abrir. Posso abrir agora? Isso, por favor. A gente quer que você veja a mensagem. Tem que fazer merchan, não? Precisa fazer merchan? A gente vai falar nela. Decore com fé. A Decore com fé. nossa Fiz querida Fernanda da Decore com Fé, nossa parceira Deixa eu aqui. vir. Só assim, vou sair do enquadramento. Fernanda é uma grande parceira e faz esse trabalho lindo, que é levar a palavra de Deus através nos quadros, né? Deixa eu colocar aqui. Daqui a pouco a gente... Nossa, muito lindo, gente. Muito lindo. Atrás tem um... Acende. Acende. Então, vamos acender. Nossa, posso passar pra câmera? Pode, por favor. Nem tirei o lacinho. o lacinho. Olha isso, que lindo. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Cara, isso daqui, eu me lembro... O Nando chegou pra mim e falou assim, vamos começar a fazer um podcast. Aí ele falou, cara, então estão querendo... A Kelly quer que eu faça? Que eu falo, não, deixa só ela. Deixa só ela. Como assim? Foi. Nossa, tu não sabe o alívio que tu me tirou das costas. Era tudo que ele queria ver. Eu sabia que tu tava de cúmplice disso. Aí eu disse assim pra ele, falei assim, que era ela tal e tudo mais, e vejo que
Essa é a transmissão da coisa, que é incrível. Não importa qual de vocês vão estar no microfone. Sim. Transcende, sabe? Vai além. E foi muito legal você ter participado, então eu tô dizendo pra você ficar. Mudou de ideia aí, ó. Obrigado. E essa mensagem... Decore com fé, obrigado. E aqui? É o Salmo 91, né? É o Salmo 91. Isso foi... cairão ao teu lado, Isso. 10 mil à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Quando a gente escolheu esse versículo da Bíblia, eu falei pra Kelly que eu queria esse porque eu tenho tatuado no meu braço. Entendi. Aí ela disse, não, vamos abrir a Bíblia. Eu digo, então tá, vamos sentar e vamos abrir a Bíblia. Aí a gente chegou, abriu a Bíblia, onde caiu? No versículo 91. Tá vendo? O Salmo 91. Cara, muito lindo. E é isso, a gente sabe que Deus, esse caminho todo, jamais Que lindo isso. te desamparou, né? Sempre esteve. Que E a lindo. tua fé também, sabe quanto que ela é forte e ela perdurou. E não só nos teus projetos profissionais, na vida, no nascimento das filhas. A gente sabe quanto elas foram desejadas e estão aí, né? Então a gente só tem a agradecer a Deus mais uma vez. Agradecer a vocês. Obrigada por permitir a gente fazer parte da vida de vocês. A gente vai ficar falando obrigado um pro outro. Tá bom? Ai, obrigada, gente. Assista esse podcast de uma forma diferente. Chama as pessoas, sua família. Eu acredito que tem muitos ensinamentos aqui que não vão ser falados, né, mas vão ser sentidos. E é isso. Tem muitos ensinamentos aqui desse podcast hoje que é sentimento. E é sobre isso. Técnico. E a técnica, ela tem que partir também do que se sente, né? Sim, e de nada vale uma técnica vazia. Exatamente. Então é isso. Obrigada a todo mundo que ficou até o final. A gente agradece do fundo do coração você que tem acompanhado. Compartilhe, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, porque olha, a gente repete, né? As histórias que passam por aqui são inspiradoras. São histórias aqui que são realmente para você levar para a vida. Que você tem projetos aí para tocar, todos temos sonhos, objetivos, mas de nada valem se eles não forem projetos com um propósito, sabe, real, de realmente impactar e transformar vidas. E é isso que a gente traz aqui, né, amor? Isso aí. Parceiros, clientes, com histórias aí que impactam e que a gente tem maior orgulho de fazer parte. Obrigada, viu, por estar aqui comigo, meu amor. Não esqueça de ativar o sininho. Isso, ative o sininho. Ele ensaiou só isso. Ele ensaiou isso. Ele puxa a minha orelha, nega. Tem que pedir para ativar o sininho. Sininho, se inscrever. Comentar. Deixar comentário. Compartilhe, inscreva-se, compartilhe e ative o sininho. Ou então você escolhe duas, pelo menos. Ou você clica no sininho e compartilha, ou você pode seguir e comentar. Perfeito. Fechou. Mais merchandising do que isso impossível, né? Um beijo no coração. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.